Descubra o som perfeito para o seu instrumento na Hugo Brandão Luthier. Oferecemos serviços de alta qualidade, incluindo manutenção, regulagens, limpezas e upgrades para todos os instrumentos de corda. Visite nossa loja na Rua Teodoro Sampaio 763, Loja 19, São Paulo. Transforme sua experiência musical conosco. Fala, seus Maradona, tranquilidade? Aqui que vos fala sou eu, Vinícius Pimenta. Estamos começando mais um episódio do NamaraCast. E do meu lado, meu camarada Rafa Reise. Salve, Pimenta. Suave, mano. Tranquilidade, você tá bem? De buenas. Bom. E ali na nossa máquina do tempo, ali nosso DeLorean, o Quirildão. Tudo bom, Quirildão? Opa, tudo certo? É isso aí. Rafa, fala pra gente quem que é o nosso convidado especial de hoje. Cara, hoje a gente tá tendo aqui como convidado o Wendel, o Mago. Cara, mas fala um pouco. Fala melhor o que seria. Então eu sou mago iniciador. Na verdade, eu formo magos, né? Eu dou curso também de magia. Sim. Sou terapeuta, umbandista. E aí eu vou explicar melhor o que seria a magia conforme... Sim, legal. Só vou falar aqui, a gente tem uma... Sim, claro. Tá. Eu tenho uma parceria aqui com a Skal. Você que precisa de suplementação aí, whey, creatina, pré-treino, glutamina. Só você entrar no site deles, vamos deixar aí na descrição do vídeo. Também vamos deixar o cupom de desconto, que é o DONAMARA10. Qualquer compra que você fizer no site, colocar nosso cupom, você ganha 10% de desconto aí na compra. E... vamos deixar um QR Code aí na tela também e na descrição o nosso Pix aí, você que curte nosso trampo, gosta de ver nossos vídeos e quer dar uma força pra gente, pô, sempre será bem-vindo aí. E segue a gente nas redes sociais. E a gente tá na nossa meta, né? E a nossa meta de inscritos, que é 1997 inscritos. A gente tá quase chegando, então você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like. Se você gostou do conteúdo, compartilha com a gente. Então explica um pouco sua história ainda pra gente. Vou explicar melhor, tá? Então como que eu comecei? Tudo começou. Como era o Wendel pequenininho ali, crescendo. Vou pegar na metade do rolê. Então tudo começou completamente ao contrário. Né? De muito espiritualizado que eu tô hoje, assim, na verdade, nem tanto. No começo ali atrás, quem era o Wendel? Eu trabalhava com festas, né? Com eventos. Então eu venho lá da cena clubber, não sei se vocês lembram. Lembro. Opa. Música eletrônica e tal. Né? Tinha umas rinhas, eu era skatista, né? Então talvez a gente se trombou. Ter apanhado, né? Batido, não sei. Tô brincando. Então a gente tava no auge ali, né? Da música eletrônica, anos 90. E aquela cena eletrônica ali, ela me ajudou bastante no sentido de carência mesmo, sabe? Acho que toda aquela fantasia, aquelas cores todas, aquela alegria da música. Então o que eu fiz? Eu peguei, cara, naquela cena. Naquela cena. Pode encostar e você puxa. Naquela cena eletrônica ali, eu peguei ela como uma máscara para trabalhar as carências que eu tinha. Né? Então, na verdade, o verdadeiro Wendel era o quê? Era tímido, problemático, mal resolvido. Eu tinha várias questões comigo ali. Que aí eu peguei carona nessa cena eletrônica. Da cena eletrônica, o que aconteceu? Eu comecei a descobrir o quê? As drogas, né? Então eu entrei naquela cena das raves, LSD e tal. Disso tudo, o que começou a acontecer comigo, começou a abrir minha mediunidade na própria festa. Então imagina a expansão da consciência que eu comecei a ter naquele fervo todo. Né? Então olha como o assunto mudou completamente, né? Do começo para agora. Sim. Cereja do bolo. Então o que começou a acontecer? Cara, eu expandi a consciência, eu comecei a ver as coisas. E o que eu comecei a ver não era nada legal. E aí eu não conseguia mais estar na festa, não conseguia mais me socializar. Hoje eu consigo beber, consigo tal. Chegou um ponto que eu não estava conseguindo mais. Porque tudo que eu usava, eu estava vendo o outro lado. E aí tirou o prazer da coisa. Que imagina que horrível você tá dançando, se divertindo e tá vendo fantasmas, né? O que você via? Não sei se você pode falar. Então, eu comecei a ver muita coisa. Eu comecei a ver eu dançando, eu comecei a ver os caras atrás de mim, pessoas passando acorrentadas. Eu comecei a ver que eu tava acorrentado ali. E essas festas sempre tem essa só que assim, esse foi o começo ainda. Aí disso, eu comecei a surtar e fui indo pra mais pra baixo. Cheguei no auge da loucura. Moral da história, eu fui usuário de crack, eu já cheguei a morar embaixo da ponte na rua, aconteceu várias coisas muito pesadas comigo. Só que até então eu não tinha discernimento, eu não entendia. Só que eu tinha o quê? Visão. Eu tava vendo, eu usava e via as coisas. E aí começou a acontecer que eu comecei a anotar. Cientista maluco, tô vendo, tô anotando, tô vendo, tô anotando.
Entendeu? Aí eu comecei a entender que tinha um outro mundo, de um outro lado ali, com muita coisa. E que eu tinha que estudar, né? Até mesmo para poder sair daquele cenário que eu tinha caído. Então eu tava ali, mas eu tava ali como um cientista, vivendo tudo aquilo, mas anotando. Ó, eu vi tal coisa, apareceu para mim eu dormindo, a pessoa me xingando, eu vi tal. Eu comecei, sabe, a anotar. E aí, para comprovar, eu comecei a estudar. Então, eu comecei a ir atrás das coisas que eu tava vendo ali, porque eu tava enlouquecendo cada vez mais. Mas chegou a um ponto de você achar que o que você tava. Se era alucinação, Se era alucinação ou por se isso que eu fui era. estudar. Pra Eu não você ter fiquei tirar só essa estudando dúvida, por né? mim, anotando, você entendeu? Uhum. Eu anotei o máximo possível de coisas que eu tava vendo e lutando. Imagina só, lutando contra um vício ao mesmo tempo. Né? Então, aí eu tinha que estudar o próprio vício, eu tinha que estudar o que eu estava vendo e eu tinha que estudar as coisas que comprovassem as duas coisas. Sim. Então eu comecei a estudar terapia, comecei a estudar magia, espiritismo, tudo que você possa imaginar, porque eu precisava explicar aquilo que eu estava vendo, o que eu estava vendo ali. Uhum. Era alucinação? Psicólogo, psiquiatra. Comecei a frequentar todos os lugares possíveis para poder entender, para poder sair daquilo ali. E aí o que acontece? Eu comecei a me estudar, eu comecei a descobrir o quê? As minhas carências, os meus vazios, os meus problemas emocionais que eu não conseguia ver, estava mascarando com umas coisas ali. E aí eu comecei a estudar também regressão de vidas passadas para entender o porquê que tudo isso estava vindo para mim e não para as outras pessoas que estavam no mesmo rolê. O que que tinha ali? Tinha ali que eu já fui mago em outras vidas, já prejudiquei muitas pessoas, já fiz muitas coisas ali que eu estava recebendo reveses. Seria o karma, né? É, o karma. Só que aí eu tinha a visão que me ajudava, pelo menos isso. Porque a maioria das pessoas recebem e não estão vendo. Sim. Imagina que onde eu caí, um monte de gente caiu e não sai. Por quê? Porque não vê, tá lá preso e amarrado. Eu tava lá, mas eu tava vendo, enxergando. Falei, tenho que sair daqui, né? Aí eu comecei a estudar. Então a magia ela veio pra mim, a espiritualidade veio pra mim no momento mais pesado possível. Foi, acho que um resgate mesmo, né? Na sua vida, você acha que foi no momento certo? Foi. Foi. Eu acho que eu fui até onde eu precisava ir para entender. E depois lá na frente eu entendi mais que na verdade eu quis estar ali para estudar também. Entendeu? Não era só o que eu achava que era. A gente acha que tá lá, não é só isso. Então eu comecei a estudar, né? Então a magia ela começou a me dar várias respostas, a magia, a espiritualidade. Aí começou a vir os guias também. Entendeu? Hoje, aí já meio que finaliza a história da apresentação. Hoje eu trabalho dando curso de magia. Por quê? Porque eu tenho profundidade, não é só de livro ali. Eu vivi, eu saí lá do inferno e voltei. Você teve a experiência real da coisa, né? Real da coisa. Mas você dá Entendeu? curso, você falou, né? dou Mas curso qualquer de magia. pessoa pode fazer magia Qualquer pessoa ou ela precisa pode fazer. ela precisa ter o dom da mediunidade ou alguma porcentagem, Não. não sei se é medido por porcentagem, não sei como que funciona. Uhum. Sou bem leigo, desculpa, não, mas ótima ela tem que ter pergunta. algum dom, como Não. que funciona? Todo dom você trabalha, você desenvolve, né? Então, assim, por exemplo, mediunidade, o que a gente estava falando antes de gravar aqui. Sim. Imagina um violão, notas musicais, né? Dó, ré, mi, não ressoa, não aumenta. Você não ajusta também. Sim. A gente é a mesma coisa. Então nós somos o quê? Computador? Um sistema. Eu sou um sistema, você é um outro sistema, ele é um outro sistema. Aqui o nosso sistema, ó, ele tá conectado, né? A gente conectou, ó, né? A nossa conexão aqui. Sim. E as pessoas que estão assistindo tá conectado ao nosso sistema. Né? Assim, o canal, ó. Então aqui a gente tem um sistema. Tá conseguindo entender a pergunta? Consegui. Então esse sistema a gente trabalha também. A gente ajusta. Você pode direcionar o programa, por exemplo, se você quiser, para um público X, não é? Sim. O nicho, Mas né? aí você não vai ter que fazer um marketing. Sim. O marketing não é magia, não é manipulação. Sim. Eu não vou ter que entrar na mente das pessoas ou demonstrar algum tipo de abertura, prazer. O que conecta a pessoa? O que puxa? Sim. Senão fica chato, não é? Se a gente só apresentar sem ter intenção. Não tem que ter uma malícia por trás para você Sim, poder sim. vender. Uhum. Estão conseguindo entender? Consigo entender. O vendedor, por exemplo, ele não manipula. Sim, ele faz a manipulação para poder conseguir atingir a venda, né? O objetivo dele. Sim. O que o mago faz?
O mago ele vai estudar para conseguir chegar no objetivo. Se é positivo ou negativo, aí depende da pessoa. Sim. Eu tinha o objetivo de me curar, de sair daquilo que eu não tava entendendo nada. Então eu comecei a me estudar, comecei a estudar as coisas, a me estudar as pessoas, estudar o espírito. Aí cheguei no meu objetivo. Hoje, estou dando curso. Primeira fase concluída com sucesso. Entendeu? Então assim, o que é magia? Magia é manipulação de energia, tudo é magia. Ó, para fazer essa tela aí, não teve um estudo? Sim. Tem uma manipulação, não tem todo um... É estudo, ciência. Vocês fizeram aqui, lembra que vocês me falaram? Sim. Chegou 100% no objetivo? Eu acho que a gente vai aprimorando cada vez mais com o passar do conhecimento. tempo, a gente vai sempre melhorando, né? E para chegar nesse ponto, não teve toda uma questão de estudo também das pessoas que entram, que saem, o que flui, o que não flui, o que serve, o que não serve. Sim, sim. Não é estudo? Exatamente. Quanto mais a gente estuda, mais a gente não se aprofunda numa coisa. Tudo é ciência. Então tem as ciências das coisas, né? Então, tipo, eu sou uma ciência também, se eu me estudar. Aí eu vou me aprofundar em mim mesmo. Se eu estudar a sua pessoa, eu consigo me relacionar melhor com você, porque eu vou saber quem é você, quais são os seus gostos, como que fala, como que não fala. Se eu chego do nada, entrando sem... Pode dar atrito, não sei. Sim. Aí a gente correr o risco, né? Então, percebe, magia é o ato de colocar as coisas de acordo com sua intenção. Então, meio que quase tudo é magia. Tudo é vamos magia. dizer assim. Tudo é magia. Você vai fazer uma comida. Você vai pegar um arroz. O arroz é como? Duro. Aí você vai botar água. Aí você vai esquentar. Aí você vai mexer. Aí você vai botar um tempero. Você vai... Você mudou completamente o negócio. Veio assim, bonitinho, veio... Não. Tudo é magia. Eu sempre pensei que, nesse sentido de magia, dessa coisa que você tá falando, é realmente como se fosse um bolo, sabe? Assim, você pega os ingredientes, o que precisa, e coloca tudo na medida certa e você transforma aquilo no bolo. Eu creio que a magia também, que nem você disse, é a mesma coisa, né? Até. Mas você pode fazer um gourmet também. Você pode fazer essa fórmulas básicas, são as simpatias que vende na internet. Sim. Ou você pode se especializar ali e fazer um negócio que vale 300 conto, um bolo. Ou vender por R$5. Entendeu? Quanto mais conhecimento você tiver, mais profundo fica. Sim. Não é? Quanto mais ingredientes selecionados. Então a magia, vocês entendem o que é? Por exemplo, música. O maior das magias que existe. Olha o poder da música. Ela consegue levar o estado da pessoa, né? Total. Por que a pessoa, por exemplo, ela sai de um relacionamento, aí ela tá triste, e ela, que nem você falou, a gente tá falando de rádio, né? Cada um é um rádio, um sistema, um computador. E a pessoa, ela tá triste, mas parece que ela tem o prazer de ficar mais triste, de escutar músicas mais tristes, mesmo que ela saiba que aquilo é ruim pra ela. Sim. Mas ela tá no o furor de cocô. Assim, tá quentinho, não tá gostosinho ali? Se acostuma. A pessoa, ela quer só a música triste, aí mesmo que ela tente se alegar, pra ela não tem tanto tesão em querer mudar a situação, mas quando é pra se afundar mais, parece que é mais confortável mais ali. Quentinho. Por que é aquele cocô quentinho. Ghost, né? Filmes. Sabe por quê? Porque a gente tem tendência ao negativo. Porque o negativo, ele te marca ali e mostra que você tá vivo. A dor. A dor é uma delícia. Entendeu? A dor, ela é mais marcante ali, porque a dor, ela significa o quê? Sinaliza o quê pra você? Alerta. Presta atenção. Perigo. Não é? Sim. A alegria não, a gente começa a rir, a gente não presta atenção, acho que até bobo. Agora, cuidado. Ó, o alerta. A energia densa, ela é muito mais séria. Se for parar pra ver. Ela causa mais adrenalina do que a felicidade em si. Com certeza. A roupa preta, por exemplo, preto, ele não é muito mais fechado, ele é muito mais... Pensa. O bonitinho, muito... Não, pensa uma coisa mais firme, assim, ela é muito mais profunda. Tudo que é muito mais profundo, a pessoa presta mais atenção. Então vai o lado mal, porque não tem bom e mal, não existe isso. Positivo e negativo são polaridades. Igual pilha. Não tem que ter o positivo e o negativo para poder funcionar as coisas.
Só que o que marca mais é o lado negro da coisa sempre. Você falando disso, eu lembrei uma vez que eu vi uma reportagem de um local nos Estados Unidos, que é um lugar onde as pessoas elas pagam para serem não humilhadas, mas elas pagam para ser, tipo, serem torturadas aquela psicologicamente. mansão, não é? É uma mansão onde eles são pegos, colocam sabe, assim, e as pessoas saem de lá com a sensação de estar vivo. De êxtase. Que elas falam assim que antes disso elas não se sentiam vivos. Êxtase. O êxtase, você saiu do padrão, o orgasmo. Uhum. Entendeu? Esse orgasmo pode ser de várias formas. Pode ser tortura, drogas. Entendeu? Sim. Você sai do padrão. Lembra que eu falei no começo? Eu era aquela pessoa que não tinha alegria. Aí eu sou depressivo. Aí conheci a música eletrônica. Você entende? A fantasia, a música acelerada. Música é magia. O batimento da música. BPM. Não é magia? Sim. Vocês manjam de BPM? Sim. Então, aí tem as batidas, não tem? Sim. Não te altera se você ouvir. Coloca uma faixa mais baixa. Tanto as batidas quanto as frequências, né? Isso, exatamente. Tem até um estudo disso, né? Das frequências. Então, cada frequência tem uma função. Se colocar uma frequência específica, a gente dorme. Tanto que, assim, na época de escola, se você for ver assim, as pessoas mais, assim, digamos, estranhas, assim, né? Era sempre os roqueiros, assim, sim, porque... Sim. Os mais excluídos, assim, né? Exatamente. Os mais eram sempre os... Você vê, mas de um aí... som diferente, uma coisa diferente. Não foi bom ser excluído? Sim. Não foi bom ter feito... Eu não digo excluído, eu digo destacado. Destacado. Não, pode ser também, mas eu falo no sentido de ser fora do padrão dali da sociedade ali, do que era uma escola, sabe? Então, quebrou o padrão, saiu da caixinha, quadradinho. Porque às vezes o rock and roll, o rock tem aquela coisa mais, aquele BPM, aquela coisa mais... Então acho que a pessoa que você falou, que acaba se identificando. Força também. Isso, e acaba se envolvendo com aquele gênero de música Só que aí, que eu te falei, a gente às vezes coloca só o gênero da música, aí em determinado momento você tem que só tirar essa casca pra ver o que fica. Porque tem gente que, não tô falando que seja o nosso caso, mas tem gente que não fica nada, como eu não fiquei quando eu coloquei a música. Eu coloquei só a música, entendeu? Então sim, coloca a música, coloca o rock, mas coloca também conhecimento, coloca outros prazeres ali. A gente chegou a uma pizza, entendeu? No vazio eu fui só para um extremo, só aquilo. Aí eu queria o êxtase daquilo, o máximo daquilo, porque eu só tava projetando alegria naquilo, entendeu? Aí eu tive vários ataques, foi muito bom, foi ótimo ter. Acorda, existe mais coisas aí, né? Então, ou eu me destruiria com aquilo, poderia fazer um dramalhão. Você fez tal coisa, foi usuário, morando na rua. Experiência, tá tudo certo, ok, valeu. E como é que foi essa experiência de ter ido morar na rua? Se quiser poder falar, sim. De como é que aconteceu, o que você viveu ali, que você pode contar pra gente? Como é que você chegou nessa situação? Então, ali foi muito rápido, na verdade, né? Foi muito rápido, mas é que nem eu falei, sabe, faixa, frequência. Sim. Se você começa a alimentar uma coisa, qual a tendência? Ele vai, né? E se você não cuida daquilo, aquilo vai acumulando. Eu tinha muita resistência em soltar ou perceber tal situação, porque eu já estava vendo faz tempo várias coisas, né? E não vou mentir, não vou falar que não é prazeroso, porque se não fosse, ninguém estaria lá. Sim. Então é o êxtase, sabe a tortura que você falou do sadomasoquismo, de você apanhar, mas eu tô vivo, tô socializando. Porque você socializava sem frescura. A pessoa não tem filtro. Quem tá na rua tá aberto. Você já viu que só anda em grupo? Você não percebeu que a galerinha só vai fumar todo mundo junto, vai beber todo mundo junto? Sim. É galera. É acolhimento. E ali tá quebrado, não estão todo quebrado? Não vai te julgar. Entendeu? Aí então iguais atrai iguais. Por exemplo, uma pessoa que tiver muito desarrumada, ela vai conseguir entrar num shopping, comer, ela não vai se sentir mal. Porque ela não vai se sentir parte daquilo. Não tá integrante. Então você precisa do quê? De uma energia que te acolha.
Então, pra mim, assim, na minha cabeça, foi experiência. Experiência. Eu entendi, eu estudei tudo. Ó, tá fumando, tá cachimbo, cocaína, o que significa, é pelo nariz, o que que faz. Se a pessoa dá um tiro, mexe no que? Ah, dopamina. É maluco. Imagina que eu tava lá usando e estudando tudo. Pra mim, hoje virou experiência, sabe? Sim. Eu consegui entender o que dessa situação. Que eu precisava de alegria. Só que simples, alegria. E aí, como que você aí Como passou que essa você fase, curou? você começou a estudar, estudar, você estava sim. falando, né, antes, Isso. e aí chegou um momento que você parou com tudo. Porque aí você faz a reforma íntima. Como eu trabalho com isso hoje, o que eu precisava era de alegria, né, droga? E alegria. A droga, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar a substância que você não está se permitindo ou que você está bloqueado. Seria, Entendeu? digamos, uma alegria orgânica, sem ser uma alegria Não, uma produzida. alegria mesmo de, você Isso. pode produzir isso, que é alegria, mas dosada, ó, tipo, tá normal. Sim. Entendeu? Porque eu já tenho alegria interna. Mas aí quando você não tem aquilo, você vai precisar. Não adianta você ver uma pessoa que tá na rua, num puta de um frio, o cara congelando, o cara depressivo ali, sujo, o cara não pode beber. Meu, o cara só tem essa alegria, deixa ele beber, aquilo ali vai, sabe, é um remédio pra pessoa. É uma medicina pra ele. Sim. Entendeu a visão? Então, quer dizer que as pessoas que usam drogas, elas meio que procuram uma alegria onde ela não tem naturalmente. Cada caso é um caso. Mais ou menos isso. Cada caso é um caso. A droga, na verdade, ela não é. O problema não é a droga. É a necessidade ou a ponte que a droga faz. A droga, pra mim, ela trazia alegria. Para outros, ela traz outras coisas, mas não é a droga em si. Porque, assim, eu acho que a droga, ela meio que amplifica o que você você já sente, o que ou você está sentindo libera- no momento ali. Ou libera alguma coisa que você precisa. Por exemplo, se a pessoa ela tá muito feliz, ela usa droga, ela vai pra cima. Se ela tiver muito depressiva, numa sintonia muito baixa, ela vai usar droga que vai afundar ela. Sim. É. Quando na verdade a droga não é problema, porque tudo é droga, Uhum. se você for ver. Sim. Ó, quando você se permite, como que eu saí dessa? Sem julgamento, sem preconceito, sem lutar. Porque se você luta, droga, tá falando só de droga. Peraí, não, a droga não é problema. A droga, qual é o problema aqui? A alegria. Ó, cadê a droga? Tá falando de alegria. Eu comecei a invertir. Não é aquilo ali. Aquilo ali é indiferente. Agora, a alegria eu vou ter que desenvolver, que é foda. É muito mais foda de você desenvolver. Você se curar é muito foda. Porque você falou, né, que o ser humano tem a tendência ao negativo, né? Então, com certeza. E eu vim todo um histórico, assim, familiar, várias coisas. Então eu tinha depressão. Até hoje eu tenho, né? Mas hoje eu trato. Então é isso, assim, a droga a gente faz muita alarde, né? Tem muita mídia em cima. Não que não seja um mal, depende, certeza. mexe muito e tal. Mas assim, é muito mais profundo, né? Não é só isso. Tá desviando muito o assunto do programa? Não, fica à Não, vontade. Aqui você fala o que você quiser Não, falar. não, tá, tranquilo. foda. Uma coisa tá parando em outra. Não, fica Mas à não deixa de vontade. ser magia, porque a droga também não altera seu estado de consciência. Sim. Sim. Vendo? Altera também, não é? Então, se altera, você saiu do padrão. Uhum. Você não modificou? Modificou. Então, você tá doente, você tomar um remédio, você não alterou seu estado. Sim. Por que você não permaneceu doente, então? Né? Eu tenho que ficar doente. Não, você não tem que nada, você tem que ficar como que você quer. Sim. Entendeu a tomada de consciência do mago? O mago, ele pensa diferente. Eu vou pensar com base nos estudos das coisas. Eu sou cientista maluco. Eu não vou ficar fazendo drama nenhuma coisa, ou botando muita emoção, ou dramatizando, fiz isso, fiz aquilo, caí, sofri. Mano, foda-se, tipo, qual que é o significado disso aqui? Pra que serve? Como que sai daqui? O que eu quero? Pra onde eu vou? Ó, poder. Você não fica foda assim? Você não fica... Porque o que quebra a gente são a nossa parte emocional. Por que que eu fiz tal coisa? O que vão pensar de mim? Puta, eu vou falar num podcast que eu usei droga. Mano, foda-se. O que importa é, tipo, o que eu tô falando aqui, ó, do que eu sou, dos porquês, não é nem que eu sou, dos porquês das coisas, sabe? Contestar as coisas. Pra cada uma de uma forma, né? Percebe? A gente quando começa a entrar nessa base
da ciência, de contestar as coisas, perguntar por quê, pra quê, pra mim é de uma forma, pra você pode ser de outra, pra ele de outra forma, e pra ele de outra ainda. Porque cada um é cada um. Acho que é muito da vivência de cada, né? De como cada um tem uma vivência De vivenciar. do que cada um tem guardado pra si, dessa vivência, do que ela acha certo, o que ela acha errado. Experimentar. Isso, e aí vai porque ninguém é igual, assim, no sentido que cada um tem sua vivência, né? Então eu acho que isso leva muito às outras coisas, né? Aquela coisa, aquela ciência, não é uma ciência exata, de Não que, é. porque o fulano, se ele usar uma droga, ele vai ficar assim. Você viu que não tem caixa de bolo? Uhum. Não tem fórmula de bolo. É. É o que nós falamos, até tem. Você pode se basear no que a experiência que tu fez, mas se eu não testar, se eu não comprovar. Exatamente. Eu não tô falando aqui, gente, usa droga, não é isso. Eu tô falando pra você experimentar a sua vida e ver o que faz sentido pra você. Você pode até me ensinar também, eu não sei de porra nenhuma. Quanto mais eu estudo, mais eu aprendo. Ó, o aprendizado nosso aqui. Concorda? Sim. Aí você meio que você saiu das drogas e tal, Sim, aí com você certeza. começou a estudar, aí você se encontrou aonde? No espiritismo. Na espiritualidade num geral. Então, a primeira coisa que eu fiz foi estudar magia, porque lá quando eu tava fazendo o uso das coisas e todas, eu tava vendo muita coisa que eu não entendia. E o que seria hoje, depois Então, que você eu entendeu? dormindo, por exemplo, eu via o cara ativando, coisa em mim, me xingando. Ou eu no rolê mesmo, eu via sombra passando, eu vi que tinha coisas ali. E aonde eu ia, onde eu pisava, eu arrumava uma briga, cara, eu não entendia por quê. Era só dos skatistas, não, que me tinha várias brigas, mesmo depois de ser clubber, na escola, tudo dava errado pra mim. Sabe, tudo dá errado. Sim. Mas, mano, tem alguma coisa errada aqui. Errado sou eu. Tudo dava errado pra mim, assim. Eu ia na escola, a pessoa encrencava comigo, eu repetia de ano, mano, tudo, sabe? Caos. Você falando assim, e realmente pensando aqui, você fala assim, pô, e tem gente que é assim. Que onde a pessoa vai, acontece confusão. A pessoa carrega uma nuvem com ela que tá Isso, chovendo exatamente. sempre. Mas por quê? Qual que é o problema aí? A pessoa. E o que era, Wendel, isso? Era uma, Então, era o problema uma entidade que estava com na você verdade, naquela assim, época? hoje a gente vai colocar a culpa nelas, mas na verdade era eu que estava desequilibrado em todos os sentidos. Você dava uma abertura para aquilo para vir para você? Com certeza. Porque esse... Lembra da estação de rádio? Sim. Coloquei na música na rádio, no rock. Tá tocando rock? Você tá tocando rock, vai atrair ouvintes do rock. Sim. Aqui vai atrair quem gosta desse tipo de conversa. Sim. Né, assim, o que eu tava vibrando? O que tava no meu conteúdo interno lá dentro? Sim. Perseguição, medo, sei lá. Tava vibrando um monte de coisas que aí eu tive que ir limpando, entrando em contato comigo, estudando, tirando esses dramas todos. Tem uma amiga nossa que ela fala assim, pô, quando a pessoa fala que vai usar droga, já aparece uns 10 assim em cima, assim, né? Já aquela, né? Sim. Por quê? Você acha que parece? Pra poder sugar a energia da pessoa. Porque você não tá vazio. Sim. Você não tá vazio. Você já, é simples, ó, vamos associar. Vai lá no centro. Pega uma cerveja em lata, abre. Faz aquele barulhinho. Acende um cigarro ali na Praça da Sé. Quantos não vão colar em cima vivo? Não é? Nossa, é verdade. Porque não tem. Você falando disso é verdade, né? Não é verdade? É porque não tem, tá Se sem. vivo aparece um monte, imagina. Imagina morto, que não tem condições de comprar nem de pedir. Vou sugar. Então, se eu não tenho dinheiro, eu vou pedir. Se eu não consigo pedir, eu vou sugar. A energia daquilo ali, Você né? entendeu? É a mesma coisa. Tudo a gente vai olhar para esse plano aqui na matéria, é tudo igual do outro lado, só que lá é pior. Entendeu? É tudo igual. Então, se eu andar lá no centro, lá com um copão de uísque, lá, ficar andando. Vê até onde vai chegar. Você vai da igreja até a rua direita, você já volta a seu copo. Se você até não apanha. Sim. Não é? Então tava sugando. Então não é só a questão das drogas. Por que tava um monte de ataque também? Conhecimento. Eu tinha muito conhecimento que eu não trabalhava. Assim como eles sugam também seu copo de bebida, eles vão sugar também conhecimento. Se eu falar de ataque, o que seriam esses ataques? Ataques espirituais podem ser de várias maneiras. Os típicos é quando você está dormindo e vem algum ser falar alguma coisa, te ameaçar, ou quando você começa a passar mal. Eu tenho talvez possa se considerar de ataque, né? Eu tive umas 2 semanas atrás, eu dormindo, virado de lado para cá, para a esquerda, e cara, eu senti
bagulho me puxando aqui pela cintura. Uhum. E na hora eu já acordei, já senti aquilo, na hora eu comecei a rezar, a orar assim, Uhum. e eu vi um barulho que faz tipo assim, ó, como se aquilo estivesse se irritando de uma certa forma, não Sim. sei, e parou. Aí é como se eu Exato, tivesse um me ataque, libertado. Isso é um ataque. Só que você pode ter vários graus diferentes. Tem assim, Então eu já nesse tive aí que tá se for levar pelo mais lado tranquilo, extraterrestre da coisa, eu tive um ataque de médio. quarto grau. Um Não, terceiro. eu digo, é terceiro, né? O terceiro é o toque. Uns Eu dois, veio o três. pira aqui, eu já esqueci já. O terceiro é o quando tem um encosta, né? Ah, tá. O quarto é quando você é levado. Acho que é isso, né? Eu acho que o quarto é quando você é abduzido, isso. Então eu tive meio que um ataque de terceiro grau. Tem pior que isso. Eita. Os ataques nunca vão parar. Na verdade, depois vai ficando mais sutil. Porque energeticamente não vai me pegar, mas começa a pegar quem? O meu entorno. Aí começa a pegar sua namorada, começa a pegar, sei lá, tipo, um amigo, Tipo assim, começa a atuar nas brechas. Eu não tô conseguindo pegar você, mas eu vou Não, pegar quem tá próximo de você. Exatamente, porque aí vai te desequilibrar. Ou em quem você gosta, no animal de estimação, no cachorro. E como que eu consigo... Talvez tenha algo na minha casa. Está lá ou o que você acha? Eu te dando esse exemplo que eu te dei agora, é algo que está no meu quarto ali? Pode ser muita coisa. Não dá pra saber, só você, por exemplo... Mas por exemplo aqui, como que a gente tá? Aqui a gente tá ali, e a gente tá em um monte de lugar transmitindo para um monte de gente. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fechar um ambiente, um espaço, um momento em que isso não reverbere. Ah, entendi. Pra ir com profundidade. Tá conseguindo entender? Nem tudo a gente consegue abrir no ar em programas. Mas também ao mesmo tempo tem que analisar, porque pode ser várias coisas. Assim como para mim teve várias causas. Uma das minhas causas era emocionais. Tinha droga? Tinha, mas não era problema, não era só isso. No meu caso, tem gente que já vai ser vício mesmo, fuma por fumar, usa por usar, não tem nada e é isso. Vai ter outro não, que é outra. Cada caso é um caso. Entendeu? Então talvez eu precisasse de uma limpeza no meu ambiente da minha casa, no caso, talvez. Na verdade, assim, o que dá pra sentir aqui, falar, o que dá pra falar aqui? Por exemplo, aqui no ambiente, aqui a gente recebe várias pessoas. Então, lembra da limpeza que o programa vai começar? Eu já ia tava puxando o gancho pra isso. O programa vai começar, chegou no ponto. Uhum. Aqui, por exemplo, é que a gente vai estar recebendo várias pessoas, porque é público, entre aspas, vai. Sim. Tem um fluxo de pessoas, né? Sim. Tudo que tem fluxo, tem o quê? Tem muita energia. Não é questão de ser bom ou ruim, apaga essas palavras do vocabulário. É questão de energia mesmo, de volume de energia. Banheiro público, por exemplo. Não é? De tempos em tempos tem que... Não é assim? Tudo que... Agora, o lugar que não... Ao mesmo tempo contrário, que não movimenta nada, mesma coisa. Não tem o nada. Vai também não já tá parada demais. Tanto um quanto o outro, de tempo em tempo, tem que dar uma recolhida. Por quê? Hoje eu tô falando sobre assuntos, o que? Espirituais, positivos, cara, tô na Umbanda, sacerdote, do curso, tá, beleza, eu tô tranquilo, tô com toda a equipe aí. Só que não vai vir só esse tipo de assunto. Vem outros assuntos, outras conversas. Cada conversa, lembra da rádio? Ressoa no éter e traz um monte de ondas. Sim. As ondas. E traz um monte de informação. Então tá tudo no ar. Onde que tá a conversa, as palavras, as transmissões no ar? Não é? Sim. Pensamento, ele cria ondas no ar. Você já viu um experimento de um japonês que ele faz reza numas águas e forma uns cristais e tal? Já ouvi falar isso aí já. Não. O cara faz... Ele xinga ele pega duas isso, águas, né? Isso aí. Aí ele fica xingando uma água, né? Ah, já ouvi falar disso. Falando de coisa negativa pra uma água, e no outro ele faz oração, ele transparece coisas boas, né? Aí ele mostra depois A forma, né? É isso, exatamente Isso, assim, isso né? aí. Aí ele faz as formas. Naquele xingou, falou maldito, desgraça. Profanou tudo que é errado. Fazer umas formas toda quebrada, sabe? Aí ele viu lá no microscópio. Aí na outra, que ele falava luz, bem, só palavra. Lembra que a gente falou de evangélico? Palavra de Deus. Ciência. Entendeu? Palavra tem poder. Aí ele falava lá, luz,
foi ver, fazia umas mandalas lindas, sabe, umas fractais assim. Aí nas que ele falava palavras negativas, imagens quebradas e tal. Então é ciência, não é questão de ser espírito, isso e aquilo, não sei o que lá. Eu prefiro ver nessa forma, que tudo é ciência. Sim. Então o que acontece? Às vezes as conversas, o que tá falando, o tipo de assunto que falou, o tipo de pessoa que veio, vai acumulando, vai jogando, sabe aquelas formas, aquelas cristalzinhos? Vai jogando no ar aqui. Entendeu? A gente falou sobre limpeza, né? Como que funciona uma limpeza de um ambiente, assim? Então, pode ser de várias formas. Assim, eu, por exemplo, tenho 22 graus de magia. Então, cada grau de magia, dentro do sistema que eu trabalho, ela vai ser de uma ferramenta. Eu estou dando um curso magia do fogo. Aí você faz a magia com as velas. Então, você cria lá uma mandala, dá para fazer, no caso da magia, tá? Eu tô falando. Sim, Dá para você fazer com fogo. Eu tenho um curso das ervas. Eu consigo fazer uma mandala só com erva. Pega umas folhas ali, depois a gente limpa aqui. Dá pra fazer uma mandala ativa. Você dá uns decretos e aí faz a limpeza energética. Eu tenho um grau de magia que é só movimento com a mão. Tipo que nem o... Como chama aqueles desenhos do Goku lá, que faz só... Sabia que esses desenhos são tudo baseado em... Magia? Tudo. Você acha? Até o Mortal Kombat, um Street Fighter, que sai o Hadouken, os movimentos da mão ali? Sim. É tudo assim. Só que a X-Men, o que acontece? A televisão, por exemplo, o cinema, vai trazer várias informações, várias coisas, só para estimular a mente, para ter mais abertura, para não ser tão assim chocante para as pessoas. Sim. Porque imagina se não tivesse um Harry Potter, por exemplo, e a gente fosse falar de magia. Como que poderia ser para a sociedade? Quando a gente fala de um Harry Potter bonitinho, fofinho, da varinha, tal, não é legal? Todo mundo não começa a curtir, as criançadas, a mãe, ai que legal, magia, bonitinho, vamos vender o gnomozinho. Então tudo isso não é aleatório. Entendi. Só que isso é uma portinha de entrada. Ah, certo. Se vou mostrar coisa bonitinha, assim, Pra uma entrar. coisa... Né, o mago legal, né? Assim, pra não... Vamos jogar uma corzinha aqui pra abrir, porque tem também um trabalho do outro lado. Então esses filmes que a gente vê muito, séries, é para estimular, para quê? Para descondensar a mente, sabe? Que sistema de crença. Sim. Se não tivesse, por exemplo, desde o começo, alguma coisa que falasse sobre feitiçaria, sobre magia, mesmo que não mostrasse, você acha que seria aceito? Não. Pensa. Você falou sobre graus de magia. Graus, né? Vou falar graus. Graus de magia. Você falou que é 22, é isso? Você falou... Existem 33. 33, você tá no... Eu vou falar, na verdade, assim, magia divina, né? Não sei se a gente falou já sobre. Não. O que é? Não. Existem vários tipos de magia, né? Quando a gente fala de magia, tem inúmeros, né? Tudo é magia do caos, magia de não sei o que. Tem muitos tipos de magia. O tipo de magia que eu trabalho é a magia divina. Então, o próprio nome já diz, né? Magia divina. Essa só trabalha para o positivo. Qual que é o intuito dela? Ela vai te reconectar com as tuas forças, com tua essência, com teus poderes. Encaixou na minha história lá do começo? Lembra? Totalmente fora da essência, da casinha e tal. Sim. Aí fui estudar, caí na magia, comecei a estudar, me reconectei, me curei, encaixei. Na verdade, esse sou eu. Sim. Entendeu? Então a magia divina ela faz isso. Ela te traz para a sua essência das coisas, porque ela vai estudar a criação divina. E aí tem vários graus. Tem 33. Fogo, pedras, que são os cristais, né? Ervas, raios, águas. Cada elemento da natureza vai ter um grau de magia. Tem alguma diferença entre o mago e o bruxo? Tem. O mago, ele estuda a criação divina. É como, sabe o Merlin, lembra? Merlin. Abra Merlin, lá não tem um Merlin, um velhinho lá, Merlin. Vou falar no estereótipo, né, na imagem, só pra gente... É que do Merlin eu lembro que eu lembro tem uma animação da Disney, né, que acho que é o... Eu não lembro o nome, mas eu sei que tem o Merlin, que é o que ele aconselha o menininho lá, tal, não sei o quê.
Isso aí. Ele é um mago que ele usa um chapéu velhinho assim. Velhinho, aí a gente tá falando no estereótipo, né? Mas pra entender. O mago é esse. O mago, ele executa as coisas de Deus, assim, o Criador. Você vai entender. Aquela palavra de Deus, ao invés de ficar na Bíblia, você é o executor daquilo. Você vai executar as coisas, né? O bruxo, ele tá mais ligado às questões da natureza. Rituais, ele celebra os rituais da natureza. Tem uma outra pegada, mas tem a ver. Ambos praticam magia. Sim. Só que o mago, ele tá no Criador. Sim. Não só na natureza aqui. A natureza é um pedaço do Criador. Aquele Aleister Crowley, ele era um bruxo ou um mago? Era um mago. Era um mago. Sim, ele praticava magia. Aí ele tem um sistema próprio dele para a época dele. A magia divina, ela é muito nova. Ela começou nos anos 90 e pouco, assim, aqui nesse plano material. O Aleister Crowley, tipo, ele quebrou muito conceitos, assim, né? Tem até as leis lá que ele fala, tem uma super bacana que é: faça tudo que tu queres, que tá dentro da lei. Raul Seixas canta muito isso, né? Sim. Então, Paulo Coelho, esses caras foram todos influenciados por ele. É super bacana, mas não tá dentro do meu sistema. Aí já é uma outra pegada. Tem vários. Magia, como eu tava explicando, não tem certo e errado. Vai ter vários sistemas. Entendeu? Tem vários tipos. É como você usa dessa magia, né? Digamos assim. Isso. Exatamente. Se você falar assim, qual que é a diferença entre magia branca ou magia negra, vocês sabem? Acho que a branca é para o bem e a negra faz sentido pro mal, né? Fazendo mal de alguém, né? Na verdade, isso não existe. É o que a gente passa. Assim, até pra mim, eu aprendi assim também. Por quê? Quando a gente fala magia branca, a gente pega uma questão do quê? Branco é bom. Negro. Você entende? Que passam pra nós. Também até eu tava há um tempo atrás. Negro, magia negra é mal. Quanto, na verdade, a magia africana é a magia mais fodástica que tem. A gente pega... a África é o pai da magia. É muito foda. Só que política envolve sempre as coisas. A política vai envolver a religião, a política vai envolver a magia, a política vai envolver uma série de coisas que faz a gente não pensar. Aí a gente fala, magia branca. É bom, eu sou da magia branca. Por que a magia preta é ruim? Então o que tem? Tem a magia positiva. Olha o termo como que muda, ó. Vamos prestar atenção com a diferença. A magia positiva é a magia negativa. Que o que vai definir é a nossa intenção. Nossa intenção. É que nem uma faca, né? A faca você pode servir para cortar uma comida, mas você pode Exatamente. usar ela para matar alguém. Ela é boa ou ela é ruim? Depende da sua intenção. É uma ferramenta. Você que vai fazer. Eu sempre pensei na magia também. Uma ferramenta. Magia é uma ferramenta. Ela é boa ou ela é ruim? Porque você que vai fazer com ela. Aí é a sua intenção. Ela vai te dar poderes. Sim. Tem muita... Eu vi na internet, tem muita magia, assim. Faça você separar o casamento a pessoa que você gosta tá casada. Quando fala magia, todo mundo pensa nisso. Exatamente, né? Traga o seu amor em 3 dias. Acho que também. O que seria isso, Wendel? Funciona. O que é? Explica pra gente, Wendel. O que é isso aí? Charlatanismo. É o que dá dinheiro, né? Quando a gente vai pensar em magia, a gente vai pensar sempre em amarração. Sim. Porque o que motiva sempre o homem são as paixões dele, não é? Sim, quando o homem perde ali o objeto do desejo, ou mexe no desejo, ou no dinheiro, 2 coisas, sexo e grana. Instinto, né? Então, mexendo nessas 2 coisas, a gente enlouquece. É que o sexo é a satisfação, né? O poder e o sexo é a satisfação e o dinheiro é o poder, né? Sim, mas é tudo que for instintivo, tudo que for nessa energia, se mexer ali, tem poder, você entende? E a magia que as mídias fazem para vender as coisas? A cerveja vai vender como? Com a mulher rebolando. Não tá te manipulando? Sim. Associando. Porque se começar a associar isso aqui, sei lá, com pó, né? E você vai começar a tomar toda... É diferente, no inconsciente já programou. Sim. Agora nós estávamos falando, só para não perder o foco do post, né? De trazer o amor. O que seria isso? E se isso funciona mesmo? Ou como... Então, tudo funciona porque a gente é transmissor e receptor, lembra? Se eu estiver sintonizado com você, a gente está sintonizado, não está rolando no programa?
Mais do que a gente esperava. Você viu, ó, tranquilo, sempre sintonizados, ó. Sintonia, Sim. né? Tá todo mundo à vontade, ó. Fluiu. Se eu me sintonizar com esse tipo de coisa e a pessoa que pegou é sintonizável, faz parte desse padrão, vai pegar. A pessoa, tipo, a gente fez aqui, digamos, para um terceiro. Se ele sintonizar. Se ele for macumbável, pega. Se ele não for macumbável, não pega. E como que é uma pessoa macumbável e não Se ele macumbável? for aberto a isso, se ele tiver nessa faixa, pega. Você tá fortalecido emocionalmente, você tá bem, você tá. Eu sei que você tá com só por causa da minha energia. Que ela Não, tá não, não. sentindo. Não, é normal. É normal. A magia, você vê como você sente, por exemplo. A gente tá falando de um assunto diferente. Aí você Sim. percebe que a gente começa a ficar. É uma coisa incontestável. Você começa a sentir a energia. Todo mundo comigo dorme, é normal isso, viu? Começa a dormir e tal. Porque eu vivo disso, eu trabalho toda hora. Falam também que quando a pessoa começa a conversar com a outra e boceja demais, É normal. é normal. É que a gente tá mudando de faixa. Aí sempre vai falar que você tá ruim, não é que você tá ruim. É que aqui eu tô te dando algum choque energético de alguma coisa. Sabe, voltagem? Sim. Quando a voltagem tá fazendo. Sim. Entendeu? Então tá mexendo. Tá limpando algum paranauê aí. Mas é normal. Então, macumbável, se eu não for, não vai pegar. Se eu for, por exemplo, como que eu vou ser macumbável? Ah, eu acredito, tenho medo, acho que eu não sou capaz, acho que essa pessoa não me merece, não sei o que, sabe? A autoestima lá embaixo. Faz o negócio, vai pegar em mim. E como que eu faço para não pegar? Como para ser Se imacumbável? Se fortalece. Espiritualmente, você diz? Todos os sentidos. O que é espiritual? É frequentar terreiro? É frequentar. Aqui pode ser um lugar, e é um lugar espiritual, porque você não teria esse tipo de assunto. Da forma de vocês. Você tá num terreiro batendo. Cada um é cada um. Eu posso fazer minha espiritualidade lá numa cachoeira. Sei lá, eu posso fazer minha espiritualidade em qualquer lugar. Ô, Ender, eu já vi alguns relatos de pessoas que tiveram essa amarração, né? A pessoa diz que ela sente que ela tem que estar com a pessoa, mas Fica presa. ela não sente, ela só parece que na cabeça dela ela tem que estar lá com aquela pessoa. Sim. Mas intimamente ela tá. não quer aquilo. Ela tá a palavra. Lembra, palavras de Deus tem poder. Amarrada. A palavra já fala, Sim. Estou amarrado. Você não tá atraído. O que é atração? A atração é um magnetismo, você puxa, você não corre atrás. É gostoso porque vem, né? Natural, né? Tá no ar, vem. Agora, tipo, amarrado. Se você imaginar alguém tá confortável, tá amarrado aí, não tá confortável. Aí tá o confortável que é o ego da pessoa que tá fazendo isso. Mas quem tá recebendo também tá na faixa. Porque primeiro, se eu tô forte, se eu trabalho minha espiritualidade, aí depende para cada um. Sim. Por exemplo, pelo tipo de trabalho que eu faço, não dá para estar só na praia ou só que eu mexo com muita energia, muita coisa. Eu tenho que estar toda hora, né, se cuidando, se protegendo, fazendo, porque quantas pessoas eu não limpo, não mexo? Pra onde que vai essa energia? Às vezes pode vir para você, né? Vai sempre, com certeza. Eu não tô mexendo ali. Se você vai varrer aqui, vai para onde? Não vai para você a poeira? Sim. Você não tem que estar sempre se trabalhando, sempre se movimentando. Exatamente. Consegue entender? Uhum. Então eu, mais que ninguém, tipo, tenho toda hora tá ali no processo de observação. E aí a espiritualidade fica chata, não fica também? Sim. Ela chega num Certo. ponto que começa... Fica, porque tem muita manutenção, muita, né? Só que tem muitos ganhos também. Entendeu? A diferença? Tudo que é extremo é chato. Você ficar no extremo, lá na droga, lá, loucura. Você tá, zumbi, né? Eu tava numa parte, já numa fase que eu não tava nem vivendo, não sabia. Tava já, não tava ali. Não dá nem pra contar com aquela fase, porque ali eu não tava ali. Sim. Agora a consciência como é legal também. Sim. É legal fazer as pessoas te ouvirem, te entenderem. Wender, você tava falando, a gente tá até voltando ao assunto de você falou quando você morava na rua e tal. A impressão que eu tenho dessas pessoas que às vezes que elas chegam no limite de que elas estão morando na rua é que elas estão em outra realidade. Tá outra realidade, você falou que assim, Sim. que elas já não se importam mais com Sim. quem tá vendo, quem não tá vendo, Quem elas não tá estão vivendo, elas criaram um mundo paralelo ali que elas estão vivendo aquilo e o resto não importa mais. Pra ela, assim, quem tá passando, quem tá vendo, se ela tá bonita, se ela tá, se tá cheirosa, não. Pra ela, Sim. ela tá em outra. Você falou tudo. Ela tá em outro lugar.
Por quê? Sabe realidades paralelas? Sim. Ela tá num outro lugar, é que nem aqui. Aqui, pra nós, enquanto eu estiver falando aqui, não tem nada lá fora, não é? A gente não tá aqui? Sim. Ó. Então eles criam uma bolha mesmo, um mundo, e começa assim, lembra da conexão da faixa? A gente se sintoniza. Então o sinal de Wi-Fi deles tá entre eles, a conexão tá ali, tá entendendo? Não tá para fora, não tá para cá, porque a configuração ficou diferente. A rádio mudou, a frequência mudou, a faixa vibratória mudou. Uma coisa que é deliciosa, tomar um banho. Eu nem lembro mais que tem banho. Comer. Você entende? Mexeu. Quer mais cerveja? Aí eu aceito. Mexeu nas sinapses. Entendi. Mexeu no cérebro. E o cérebro depois também, o cérebro ele não produz certa substância. Você vê como é legal? Aqui a gente tá falando de espiritualidade, você vê que entra a ciência junto? Sim. Dá pra perceber? Isso que é o legal. É legal que a gente abrange um monte de coisa isso, e fica numa coisa só. Não é bitolado, uma coisa tipo Sim. chata. É aberto mesmo. Sim. Ó, o cérebro, por exemplo, aí eu fico estimulando ele. Dopamina, que é prazer, né? Aí dá um tiro. Aquela dopamina lá em cima, toda hora. Aí eu vou fazer, tipo, vou acordar, vou trabalhar, mano, que saco. Entende? Família, aí a pessoa vai pegar uma pessoa, família destruída, sem dinheiro, periferia, um monte de coisas. Cadê o prazer? A bomba que você joga no seu cérebro. O cérebro, o que acontece? Ele estimula. Entendeu? Sim. Depois você vai comer alguma coisa, você vai tomar um banho, é isso aqui de prazer. Um tiro, tá? Aqui de prazer. É o nível, né, de satisfatório e vai de um pro outro, né? Só que o que acontece? Ele mexe no cérebro. E aí você tem que ajustar, às vezes, com medicação. Aí eu cheguei, tive que ir no psiquiatra. Depois você tem que fazer todo um... Mexer, porque é plasticidade cerebral. Você trabalha o seu cérebro. Sim. E o vício vem disso, né? Porque essa adrenalina... E quando a pessoa para, ela sente falta daquela adrenalina. Ela necessita daquilo. O corpo. Não é você. Eu consciente não querer, mas o seu corpo ele tá intoxicado. Para desintoxicar, no mínimo, 3 meses, cada caso é um caso. Tem corpo que é 3 anos. E aí depois tem que tratar, talvez, com uma medicação, alguma coisa, psicólogo. Tem gente que não. Mas assim, a gente é plástico. Então, tem gente que... tem casos e casos, como você diz, né? Tem gente que... usa muita droga e para. E consegue parar. Tem gente que usa um pouquinho, usa ali e não consegue mais parar. E... É estranho, né? Assim, cada caso é um caso, sim, né? Sim, porque aí a gente vai ter que estudar o íntimo de cada um, o que cada um tá trazendo ali, o que aquele pouquinho tá dando pra pessoa. Né? Que tem gente que dá um tiro, tá tudo ficou bem. Viciado. E tem gente que faz socialmente, assim como tem gente que trabalha usando. Sim. E tem gente também que se droga pra caralho de comida. E tem vários tipos de droga. Sexo, que coisa que vicia mais. Tem vários tipos de droga. Quando a gente fala em droga, a gente tem que ter uma mente aberta para enxergar a sociedade que a gente vive. O sexo seria uma droga também? Tudo que for prazer vai viciar. Tira isso pra você ver. Eu acho que é tudo aquilo que produz dopamina, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, muita gente que vai pro lado do esporte. O cara, de repente, ele não pratica nada, ele começa, sei lá, a correr. E aí o cara ele começa a fazer, tipo, maratonas e tal. Mas por quê? Porque eu acho que é onde ele se encontra que acaba descarregando a dopamina. Sim. E aí ele consegue sobreviver dessa forma, né? Cada um. Que é o prazer. Sem prazer a gente não vive. Exato. Se você não tiver prazer, você fica apático. O difícil é dosar esses prazeres, né? Exato. Esse é o problema, né? Porque tudo que é bom, a gente quer mais, né? Sim. E aí você conseguir equilibrar isso que é o complicado. Mas aí tem técnicas para isso também. Você já viu o pessoal que vai naquela piscina de gelo, Sim. toma banho gelado, porque a gente sai da zona de conforto. Lembra do ofurô de cocô que eu falei? Sim. Do começo, que é quentinho, gostosinho? A quentinho é você aí daqui. Olha que delícia, a bostinha aqui. Verdade, a gente acostuma. Sai no frio, vai fazer alguma coisa.
Sai da sua zona de conforto, vai para algo diferente seu. Seja chamado para uma coisa desafiadora. Cozinho. Verdade, a gente caga nas calças, assim, de medo. Sim. De verdade. Sim, sim. Enfrenta, cara. Vai lá. Fui dar um curso aí morrendo de medo. Mano, foda-se, vai. Você vê que legal? Então eu passei lá na frente por um processo que quebrou a vergonha que eu tinha das coisas. Sim. É ruim. Nossa, você vai contar essa história. Meu, agora tudo que vinha é lucro, cara. Foi que nem a gente tava conversando antes aqui com a ideia de começar o podcast, tal, como a gente se comportava no começo, né? De ficava tímido, engasgava muito pra falar, mas antes de fazer, pra gente era um desafio, de caramba, Exatamente. A gente vai receber um monte de gente pra conversar, como é que vai ser, e tanto quando eu te chamei pra fazer, né? Você ainda ficou pensativo, assim, né? Um desafio, uma coisa nova, uma coisa que a gente nunca tinha feito antes, né? E aquilo realmente tirou a gente de uma zona de conforto e trouxe a gente para um outro nível, né? Que legal. E esse nível não vai parar. É. Porque a todo momento vocês vão se aperfeiçoar, vai conhecer uma coisa nova. Lembra que vocês falaram para mim que o programa há um ano atrás estava de um jeito, né? Há um tempo atrás lá. Uns meses atrás. Um mês atrás. E daqui a um ano para frente? Eu falo, nossa, olha como que a gente falava, olha como que... Sim. Vê os vídeos que a gente fazia lá no começo. Hoje a gente não consegue nem ver os primeiros, assim, né? É horrível, né? Sim. Só que a gente parou de ser crítico. E se eu gravar alguma coisa, o que eu vou falar? Foda-se. Tá bom, o que tiver de errado eu vou olhar e vou consertar depois. Mas eu não vou ficar... Desculpa te cortar, mas foi isso que fez a gente começar. Porque, que nem o Pimenta, ele tem essa coisa de assim, vamos fazer. Eu já sou um pouco mais perfeccionista. Eu quero, tipo assim, vamos comprar o equipamento correto, vamos fazer isso. Só que se de repente a gente tivesse esperado comprar todo o equipamento correto, aprender a fazer direitinho, a gente não tinha começado. Exatamente. E a cada episódio que a gente faz, cada convidado é um aprendizado. Isso. Tanto aprendizado pessoal, de coisas que a gente acaba aprendendo. Quanto vocês ensinam também. Exato. E também na questão técnica da coisa. Isso. A gente vai evoluindo a cada episódio. Porque sabe o que a gente faz? A gente sai também daquela autocobrança. Quando eu falo assim, quando a gente fala de humildade, o que a gente imagina? A gente imagina um pobre coitado, né? Isso é idiotice. Isso é cuzão. Humildade é quando a gente tá aqui, ó, que legal. Tá todo mundo aprendendo, tá todo mundo fluindo, ó, porque a gente tá na humildade, que eu não sei de nada. Ninguém é dono da verdade, Ninguém né? é dono da verdade. Quando está aberto a falar, a ensinar e aprender, né? Porque aí a gente aprende de verdade. Imagina que eu sei tudo. Eu tava ferrado, estaria morto já. Sim. Pela história que eu passei. Sim. E assim como tem vários desafios pra frente que a gente vai aprendendo. Mas você desceu, assim, você saiu mesmo do palco, sabe? Sem frescura. Cara, você vai longe. Você não tem medo. Eu fiz o vídeo, nossa, tava falando assim, tô falando assado, tô todo travado. Eu era assim no começo. Você entenderam por que eu precisei descer lá pro fundo do poço pra... E depois você volta... Eu acho que até nesse momento, assim, a gente tem que levar como uma experiência, né? Eu acredito que tem que dar graças a tudo, até quando você tá na merda, tá ligado? Sim. Quando você tá na merda ali, você tem que você tem que agradecer, porque acho que aquela situação vai te levar, vai fazer você ter uma lição daquilo, vai fazer você aprender algo que vai te levar para um outro nível e assim indo. E aí você volta à superfície, digamos assim, isso, né? Sabendo quais os times, né? Isso. Você não pode perder os tempos. Sim. Até pode perder, mas não ficar toda hora retardatário, perdendo, repetindo. Sim. Chega uma hora que acabou a chance. Né? Não é assim? É porque cada dia que se passa a gente tem uma chance nova de fazer diferente. Vai ter várias chances, vai ter várias chances. Sim. Só que também tem uma hora que fala, meu, e aí? Tem uma frase que eu adoro, que é o seguinte, onde não tem, onde eu vou eu falo isso. Onde não tem resistência, não existe o dano. Quanto mais resistência, maior é o dano. Se tá passando uma coisa pra mim, eu tô ali batendo de frente, eu não quero ver. Ou eu tô resistindo aquilo. Maior é o dano. Se eu tô vendo alguma coisa, falar, não, é assim mesmo, tudo bem, eu sei, eu sou assim, entendi, beleza. Aceito, sabe? Eu tô vendo isso em mim, só que eu tô acolhendo isso em mim. Beleza, eu não sou perfeito. Também não vou justificar e ficar. Mas eu tô vendo e tô acolhendo. E vou trabalhar essa questão em mim.
Mas também não vou pesar na mesa se eu não conseguir sair disso agora, tá tudo bem, porque eu sou meu amigo. Eu tô do meu lado. Foi assim que eu comecei a vencer tudo lá. O que eu fiz? Eu fui meu amigo. Eu olhei pra mim e falei assim, eu não vou ficar do meu lado só quando eu chegar lá no topo. Eu precisava ouvir isso. Entendeu? Eu mesmo falei pra mim mesmo, falei, cara, tá tudo certo, eu tô com você. Desmanchou. O que eu precisava? De amor. Às vezes a gente tem aquela coisa de falar assim, né? De quando você se dá mal, a gente mesmo briga com a gente, né? Sim. E a gente tem que ser nosso melhor amigo e tipo, falar, porra, fui burro, fiz uma merda, não sei o que. Mas em vez de fazer isso, pode falar assim, calma, cara. Errou, mas isso. vamos lá, dá pra fazer diferente na próxima. Exatamente. Vamos tentar, mas é aquela coisa, né, que a gente tá falando desde o começo, né? Sempre a gente vai propenso ao negativo, né? Parece que o negativo ele é mais satisfatório do que quando você tenta ser mais positivo. Mas o positivo às vezes é pior do que o negativo, porque o positivo também, a gente cai naquela falsa espiritualidade tóxica. Você fica se cobrando, se dá um peido, porra, por que você fez isso? Você entendeu? Você acolhe a sombra. Sim. A sombra é o complemento da luz. Que tá sombra, não tá? Não precisa dessa sombra para fazer esse programa? Sim. Tá errado? Não tá errado, porque tem que ser claro. Colocar as coisas no lugar dela, você entendeu? O que você faz? Você acolhe tudo. Eu tô assim, cara, eu tô errando nisso aqui. Aí eu sou meu amigo, deixa eu me tratar como um amigo. Tudo bem, tô errando. Eu vou aprender, calma, no meu tempo, no meu processo. Mas eu também não vou botar pressão em mim, também não vou acabar comigo, também não vou. Mas eu também vou aprender. Porque às vezes o nosso pior inimigo é nós mesmos, né? Nós somos os nossos obsessores. Sim. Você entendeu por que eu atraía tudo aquilo? Sim. Eu era travado, porque como que eu me tratava? Entendeu? A chave. Então a gente coloca na espiritualidade uma coisa muito sobrenatural, que é espírito, que é vibração. Semelhante atrai semelhante. Sim. Se eu me tratar mal, eu vou atrair o quê? Se eu não me respeitar, eu vou atrair o quê? Se eu me cobrar demais, eu vou atrair um patrão filho da puta, eu vou atrair um chefe que pega no meu pé, que pisa no meu calo, eu vou atrair tudo pra me mostrar quem eu sou. Ô Wendel, você falando dessa parada, o que você vê sobre a lei da atração? Aquela coisa do livro segredo. O que a gente pode levar como real e como fantasioso disso? É tudo, mas aquilo ali é uma fórmula de bolo, tudo. Sim. Só que é uma fórmula de bolo. Então pegou os conceitos básicos, aquilo ali, a lei da atração, é um apanhado de várias leis universais que já existiam há muito tempo, em várias religiões, em várias culturas, que está corretíssimo. Você pode resumir tudo numa frase só, você atrai aquilo que você transmite. Lei da afinidades. E aí tem uma série de leis ali que você pode aprofundar mais, só que ele tá muito fofinho. Coloca um desenho e tal, não sei o quê. Tá muito bonitinho, ursinhos carinhosos. Como a gente tá falando do bolo, aquele é o cupcake, né? Isso, tá. Você entendeu? Tá muito ursinhos carinhosos. Sim. Vamos falar numa outra linguagem. Imagina assim, vocês entendem muito de música, não é? Sim. Então, quando você fala de rock, e aí você vai falar de rock pra galera mais pop, rock não é o rock, ali é o pop. Que vai estar rotulado de rock, que é o alternativo. Você consegue entender? Sim, vai ser uma banda mais suave, uma banda mais leve. Agora vai no rock vai lá mesmo. Pega o Metallica, vai uma pegando, coisa assim mais pesada. vai entrando mesmo no negócio. Não vai ficando mais, não vai ficando mais Sim, o filtro. Eu acho que é meio que o segredo seria uma porta de entrada para esse tipo de coisa. Mas tem que ter também. Eu falo isso porque teve uma época que eu tava 2010, de 2006 para 2010, assim, eu tava muito negra na minha vida, assim. Então, tipo, tava morando num lugar onde eu queria morar, aquela coisa assim, não, graças a Deus, não. Eu tava numa situação que não tava legal na minha vida, sabe? Eu tava muito negativo, botava culpa nos outros, não sei o que lá, até chegar no ponto na situação assim, que eu olhar assim pra mim, eu falei assim, mano, tipo, velho, onde você quer chegar, sabe? E nisso eu vi um vídeo sobre a lei da atração, assim, e, tipo, eu falei, cara, aí comecei a prestar atenção, como é que eu era? Eu era negativo, eu era muito negativo, tudo a culpa é dos outros, não tenho dinheiro porque dinheiro é coisa ruim, não sei o que, sabe?
Aí eu comecei a pensar, falei, caramba, se eu começar a pensar de um jeito diferente. Isso. Testar. Pode ser besteira, mas, mano, deu uma girada na minha vida, assim, de um jeito que eu falei, pô, esse negócio da lei da atração, só que, como você falou, era o cupcake, né? Mas é o bonitinho. Pode mais. Mas ali deu uma coisa pra eu poder, deu uma virada de chave da minha vida pra eu poder falar assim, porra, peraí, não, o que eu tô pensando? Aí de lá pra cá eu comecei a ter esses. Tudo bem que a gente não é perfeito, tem horas que a gente cai numa negatividade e fica um tempo. Também. Mas aquilo realmente deu uma mudada na minha vida, assim, que eu falei, caraca, isso realmente as palavras dão. Eu parei de ser negativo, parei de tentar procurar outras coisas diferentes pra fazer e tipo, meio que foi mudando a rotatividade da minha vida, tipo, foi meio que florindo, assim. Aí foi saindo da escuridão e mas a escuridão também é bom, também. Se você aceitar a escuridão, assim, aí floriu, mas também não perde também esse lado do outro. Porque também, você sabia, equilibra. Que um necessita do outro, né? É uma coisa só. Vamos viver só de dia? Não vou conseguir dormir, é insuportável. Vamos para o paraíso de Adão e Eva, lá em cima, só flor, todo mundo sorrindo. Nossa, que chato, meu. Entendeu? Por quê? Porque a gente, o próprio coração não tem as batidas, oscila. E esse planeta aqui, a gente está para quê? A gente está para experimentar as coisas. Quando eu falo experimentar, não é assim, vai lá, erra mesmo. Não, porque se você aceitar, você clareia. Não precisa descer tão fundo. Você aceitou? Eu já sei, não preciso. Não tenho curiosidade de descer, mas ok, eu aceito. Ó, fica uma coisa só, fica neutro. Ó, até o primeiro. Não é verdade, tudo tem um sentido. Fica neutro. Esquerda com direita, positivo com negativo, fica neutro. Não tem julgamento, não sei, tipo, sei lá. Será que é errado? Você falou uma coisa, Wendel, sobre que o que você estava passando era referente a coisas que você viveu em outra vida, que você era mago lá atrás. Vou fazer uma pergunta de R$1 milhão para você. O que eu fiz? O que você fez? Não é isso. Mas, vou te perguntar também. Mas, o que acontece após a morte? Após a morte? Você tem essa resposta? Então, para cada pessoa vai ser de uma forma. Né? Eu sei porque eu já fui em vários lugares, assim. Sim. Né? Então, para cada pessoa vai ser de uma forma. Imagina assim, aqui é chamado de zona neutra. Então, a gente está num mundo onde todo mundo se mistura. Aqui, que bairro que é esse aqui? Moca? Aqui é Moca. Isso, então, Moca não tem uma galera... Tem uma energia específica Moca, dá para definir. Sim. Se você chegar no bairro, no centro, é diferente. Sim. Se você chegar lá em Itaquera, é outra coisa, não é? Por quê? Porque as energias, os grupos, não são diferentes. Sim. Só que aqui, todo mundo se mistura, tá junto e misturado, né? Tá conseguindo entender? Tá junto e misturado aqui nesse plano. Do outro lado, a gente é o que? A gente é magnetismo. Vocês já tomaram ayahuasca? Ainda não, mas ele tá na expectativa de tomar. Eu ia trazer o rapé pra vocês. A gente faz um... Depois que não tem muito papo. Não, a próxima vez eu trago um rapé. Então, aí, lá a gente é magnetismo. Lá você vai para aquilo que você é. Para aquilo que você vibra, sem máscaras e sem mentira. Então, tipo, o viciado vai pro lugar que só tem cracudo, o pervertido vai para onde só tem perversão, o espiritualizado vai, de repente nem sempre pode ir até para um lugar pior porque era tudo mentira, e aí você vê que aquela era da boca para fora, sabe? Estação de rádio, lá você vai ficar preso no que você vibra. Entendi. Aqui tá todo mundo misturado andando para cima e para baixo, lá é cada um no seu quadrado, cada macaco no seu galho. Por isso que é maravilhoso estar aqui, porque a gente tem uma oportunidade de aprender e trocar, ó. Cada pessoa aqui é uma pessoa, um indivíduo. Eu tô muito louco, tava drogado, tava não sei o que. Então eu andei, estudei, não sei o que. E aí fui pra um banda, e aí virei mago, e agora tô num podcast, agora... lá não. Lá você vai pra onde você vibra. Então quando a gente encarna aqui, faz fila do outro lado, pra querer estar aqui no nosso lugar. Porque aqui a gente vai vir já com um pai e com uma mãe, não é? Então a gente já vem com a energia de um e de outro. A gente tem uma família, cada um de um jeito. A gente pode odiar, né? Mas cada um vem
Aí a gente tem uma sociedade, aí a gente tem um governo. Então a gente tem uma série de fatores que vai mexer, vai trabalhar até a mídia, filmes, coisas, podcast, pra gente se basear. Tem muita coisa aqui. Então você acredita na encarnação? Totalmente. Isso, então, existe uma Totalmente. nova vida Sempre, após, sempre. mas só pra ver se eu entendi, tá? Você falou que a gente, quando morre, a gente vai para lugares onde o físico, a gente vai Você vai pra sua consciência. Onde sintoniza, onde a minha sintonia morreu o corpo. sintoniza com outras pessoas. Eu fico por um tempo nesse, chamar de limbo, talvez? Não, né? Depende. Você fica ali naquele momento e depois você tem um momento... Se a eternidade pode ser uma eternidade. Você não Tudo tem... não tem... Depende. Entendi. Depende do que tá aí dentro. Você entende? Depende. Quando abrir a caixinha de Pandora, o que tem lá dentro? Sei. Você precisa expurgar muito tempo. Mas em algum momento existe a reencarnação novamente. Tem. Sempre tem. Sempre tem. Você falou sobre outras vidas. Você consegue me analisar e saber o que eu fui? Eu não consigo Você abrir. precisa tudo de um... pode abrir espontaneamente às vezes. É porque tem comandos e a gente tem todo um preparo. Desculpa. Achei que era normal, algo já... Normal. Ele... É que às vezes ele falou, abriu um pouco aqui. Você tem uma pegada que você não explora um pouco. Por exemplo, eu conversando com ele, o que eu vi? Eu vi uma pegada meio a Viking, depois eu vi uma pegada meio de guerreiro, alguma coisa assim. Só que aí eu vi alguma coisa que travou também. Então você pode ter algum trauma nessa parte de exploração, de conquista, que isso pode interferir também muito na tua vida. Que você tem muito assim de conquistar. Não sei se ele que começou a trazer as coisas. Foi você que deu o start para o início. Você é a pessoa que sabe que começa. Porque ele tem uma energia agressiva no sentido de conquistador, de desbravador de lugares. Sabe aquelas tribos? Falando com ele, aí tem horas que abriu. Claro que você começou a ficar fora do ar, começou a abrir para mim. Sim. Então dá pra fazer. Só que assim, é muito profundo, né? Em minutos, assim. Sim. Que a gente explora a pessoa tem que estar no estado de... É que tem todo um... tem técnica, né? Sim. Tem técnica, tem um ambiente certo. Não é brincadeira, vai abrir, mas vai abrir com profundidade. Eu ouvi dizer um amigo que ele era espírita. Ele era não, né? Porque ele não morreu, né? Ele tá vivo. Mas ele é espírita. Uma vez ele falou uma coisa pra mim que eu fiquei pensando e na minha cabeça fez muito sentido. Queria te perguntar pra ver se realmente isso faz sentido. Tem pessoas que às vezes, tipo, que tem dons. Sim. Tipo, ela, sei lá, da música, de tocar. Nunca fez aula, nunca fez nada. Ela simplesmente pegou, vamos colocar um violão e beleza, também, né? Viu como que funciona e foi, sem fazer... Isso seria algo que veio de você... de outra vida, esses dons que às vezes a gente não é explicado, que a gente sempre estuda. E também pessoas que às vezes é muito nova ou a pessoa é muito inteligente, florada, né? É porque ela teve já viveu tipo 3, 4 vidas, ela trouxe, porque eu vejo pessoas que às vezes é muito nova, tem, sei lá, que nem tinha uma moça no trabalho que eu trabalhava, ela tinha 17 anos, ela era uma pessoa muito inteligente. E ela já era gerente, quase. Não é aquela inteligência de ser inteligente, de saber tudo. É a inteligência de a pessoa se comportar, de como a pessoa fala, não é isso? Sim. Parece uma pessoa mais velha, de né? ser sagaz, parece que é uma pessoa porque mais velha. De repente ela pode ser mais velha. E a pergunta que você falou de trazer... porque você já estudou várias vidas e vidas e vidas e vidas. Você já tá pós-graduado, você já vem pra cá pós-graduado, dando aula. Entendi. Entendeu? Então é real isso. Não existe dom... É ciência, estudo, né? Entendeu? Que você volta, você traz. Porque você buscou, você procurou. Nada vai vir assim pra você de mão beijada. Vou ficar aqui, vou ter o dom. Você despertou aquilo, né? Vamos dizer assim, o dom. Você buscou aquilo. Já. Faz tempo. Aí você só voltou agora de novo aqui, mas o conhecimento ninguém te tira. A única coisa que você vai levar é o conhecimento. Sim. Vai voltar sempre com você. Por isso que eu falo, aposte todas as suas fichas em conhecimento da sua área, seja qual for. Isso nunca, nunca, nunca ninguém vai tirar seu. É a única coisa que ninguém te rouba, né? Ninguém te rouba. Mesmo se você morrer, né? Ninguém te rouba. Lá do outro lado, você é usado pra caramba com conhecimento. Entendeu? Total, dentro do que você faz, você é usado. Você tem conhecimento. Nessa coisa que você falou, Wendel, de
que quando as pessoas morrem, elas ficam onde tá a vibração. Seria, no caso, um umbral, por exemplo, assim. Ou a pessoa não, negativa então, seria depende, a gente fala, mas será que a pessoa, às vezes, também a pessoa tá muito bem, tá tranquila. E o negativo também, a pessoa não precisa ter nada. Às vezes uma tiazinha morreu de boa, não estudou nada. Mas tá uma good vibes, vai. Então, não tem problema nenhum, tá? Então talvez as maldades que você faz aqui nessa vida, você pode pagar em outra? É equilibrar, eu não acho que pagar. Igual você estava comentando que você era mago em outra vida e as coisas que estavam acontecendo com você, o lance que você teve aquele momento de estar na rua e tal, Isso. era algo que, se eu entendi, é algo que você fez lá na outra vida, que estava meio que até o Pimenta falou, lance de karma, ele falou. O dom no lado negativo aí. A pessoa já vem, então eu já vim com um monte de coisa que eu não entendia, já tava com a visão, já vi, só não sabia mexer porque eu não lembrava. Você só não tinha... mas a cobrança tava, e aí, você não lembra, mas eu lembro o que você fez. Eu sei que você fez no verão passado, a galera lá lembrava. Aí todo mundo vinha me cobrar, entendeu? No dom é a mesma coisa, no positivo é eu sei cantar, eu sei lá, só despertou. Você já estudou, você ficou estudando vidas e vidas e vidas. Eu vi um vídeo de um moleque, ele tinha 6 anos de idade, ele tocava bateria que nem adulto, gente. Exato, mas será que como pode, cara? Não é um gênio da música, esse cara? Eu falei pra você. Será que esse cara não é uma encarnação de algum baterista? Com certeza é. Cara, porque assim, o modo de tocar, você vê que não é a pessoa aprendeu ontem. O jeito de tocar, tanto com sua bateria como outras coisas assim. Você fala, caramba, como pode isso aí? Cara, eu conheço música há um bom tempo, até me arrisco ali na bateria, tipo, há algum tempo. Não consigo fazer o que o moleque faz com 6 anos. Você vê que é muito tempo, né, pra chegar nesse ponto. Sim. Tem que ter muita dedicação. Então, como que a pessoa conseguiu? Já veio. Não é dom. Isso aí é estudo de muito, muito tempo. A pessoa, uma alma antiga nisso. Sim. Tem gente que já nasce sendo. A gente tá aprendendo ainda muita coisa. Tem gente que já nasce já sendo. Você acredita na Bíblia, Wendel? Na Bíblia, com certeza. Só que a Bíblia, ela tem que ser interpretada, né? Por quê? A Bíblia é muito profunda. Eu vou pegar e vou ser o dono da palavra. E você pode transformar ela da forma que você quer. Aquele filme, o Livro de Eli, não sei se você já assistiu filme, que tinha um cara lá, o cara do mal lá, ele usava de uma forma negativa, né? Tudo não tem dois lados. Isso, vamos dizer que também tem muitas igrejas aí, não vou generalizar, mas tem muitos pastores que usam a favor dele próprio, e, enfim, o lance de grana, de dízimo, de ver aquela pessoa que tá no estado... a energia do medo. Que a pessoa tá com medo, ela tá sofrendo, ela tá com algum problema dela, e ela tem muitos pastores que usam isso não como só uma forma de domínio e de poder subtrair tudo aquilo da pessoa, né? Isso, então que é macumbavel. É uma pessoa... Ela é macumbavel, ela é explorável, ela é dominável. Entendi. Então pode ser macumba, mas pode ser o pastor também que me domine, a ovelha. Minha natureza. Você consegue entender? Então aqui, vamos focar na conversa. Como que tá sendo aqui? Gente, experimenta, explora, não sei, será? Pensa. Tô falando que eu sei. Pensa, explora, sei lá, pra cada um é de um jeito. Não dá pra falar agora. Aqui, sei lá, cada um é... Sim. Isso é verdade. Você percebe que faz a pessoa pensar. Eu não tô colocando medo em ninguém aqui. Eu fui falar de espírito, eu tirei a conversa de espírito e voltei e falei que no final era minha criança ferida. Olha que coisa simples. Percebe? Que louco. Sim. Então o que a mídia faz? A mídia, a religião, tudo isso mexe na energia do medo. Poder, ele tá no medo, no sexo e no dinheiro. São as energias primordiais. Mexeu nessas energias, você faz grana. Trago o amor em 3 dias, não sei o que. Mexeu nessas energias aí, você faz grana. Entendeu? Por isso que fala que o sexo vende, né? Com certeza. Tudo tem sexo, né? Tudo tem dopamina. Tudo é erotizado, tudo é magiado. O TikTok, o Facebook, vocês já viram como que a ferramenta é? Vocês já entenderam a lógica do TikTok, no caso? Que você faz assim. Ficou 2 segundos, ficou um segundo a mais num vídeo e começa a te mandar aquele Mas tipo de vídeo. Mas por que faz isso? Lembra do cassino que você faz? Sim. Você desce?
Aí o negócio, aí não achei prazer, não tem dopamina. Então, ele é um estudo ali que você vai ver ferramenta, não caiu em nada legal. Quando cai em legal, é um videozinho alguém dançando muito sensual, muita coisa que prende na dopamina, vende. Entendeu a lógica? Sim, sim. Das redes sociais, das coisas, sempre foi. Por que você acha que bateu totalmente a televisão, a rede social, tá tão dopamina, juventude, beleza, corpo? E quem tem um domínio disso faz muito dinheiro, né, cara? Faz muito dinheiro, com certeza. Você viu como dá para aprender? Só que a gente também tem que estudar para poder entender, não entrar nesse joguinho assim, dessa formazinha assim, porque dá para ter esse tipo de conversa aqui, mas com entendimento. Olha o poder. Percebe que liberta o poder, ó? Não deixa medinho, a Bíblia não pode, não pode. Peraí, alguém vai fazer, como que é? Os grandes não estão nem aí, os grandes todos eles entendem dessas regras que eu falo, desses conhecimentos, eles usam mesmo no comercial, mensagem subliminar, música, banco, o logotipo do banco, tudo aquilo prende, vai aprender como, entendeu? Às vezes você está assistindo, ouvindo uma música, tem uma mensagem subliminar por trás, aonde você vai deixar o seu dinheiro no banco, a facilidade do digital. Então, esse mundo que a gente está tem transformação também. Eu acho assim que a tecnologia, as redes sociais hoje em dia, elas dão aquela impressão, aquela ilusão que você está perto de todo mundo, está próximo de todo mundo, mas ao mesmo tempo ela faz você deixar de ser quem você é. Droga. Lembra no começo eu usava para estar próximo, alegria, tristeza. Então, lembra, não tem acolhimento. Na rede social, aquele nerd que não se relaciona, tá lá falando com todo mundo, droga, tá preso ali. Mesma coisa, não é? Eu sinto até que essas pessoas que mudam toda hora a foto do perfil, ou fica postando várias stories, às vezes eu sinto uma carência. Não, tirando a pessoa que faz dinheiro com isso, que às vezes faz até contra a vontade, beleza, mas eu digo aquela pessoa que ela mesma fica postando vários stories. Vive disso. Eu sinto que tem alguma falha ali, não sei se é uma carência, não sei se... Porque às vezes é muito forçado, mano. Tem gente que posta tudo, totalmente forçado. Toda hora tira uma foto dela e posta, tipo... Tudo tá ali, uma carência, e a vida não é, no com caso, certeza. E a vida não tá ali. E ali ela tá buscando o quê? Me veja, me veja, me veja, me veja, me veja. E cada coraçãozinho que ela vê aqui, que bateu aqui de alguém que curtiu a foto dela, dá essa dopamina. Dá dopamina, exato. Dopamina. Porque aí não tá no virtual. Não é a mesma coisa que eu tava lá na rua usando não sei o que eu queria alegria, que eu queria socializar. Qual a diferença? Aqui tá chique. Tá ali, mas a mesma coisa. Só não estraga o nariz, esse. Só não estraga o nariz. Estraga só o olho, né? Sim, só não estraga e a mente. Mas né? é verdade, a mente até pior, assim. O nariz se recupera. Esse plástico, né? Nada com uma platina no resolve. Agora a mente não, né? Mas eu acho assim, eu acho que o celular, ele deixa você muito... viciado. Assim, que nem a gente tava falando... Mas não é prazeroso? Porque você tem uma... Assim, aqui você pode fazer um monte de coisas que há 15 anos, há 20 anos você não conseguia fazer. Aqui o mundo tá na palma da mão. Exatamente. Eu pego tudo que eu quiser ver tá aqui. E hoje em dia, a gente até tá falando no outro podcast que, meu, você vê a molecada de juventude, anda tudo com o celular na mão assim, ó. Quando a gente era mais novo, né? A gente tinha um celularzinho, Nokiazinho, era no bolso ali. Sim. A gente só pegava pra mandar um SMS ou receber ou ligar. Né? Aqui não, aqui parece que é uma segunda parte do corpo, né? Mas virou, né? Você fica todo mundo assim, com o celular na mão. Mas não é uma vai com o celular na mão. Mas não é uma extensão do nosso cérebro. Se você for parar pra ver, aqui tá os aplicativos, tá os contatos, tá as coisas, tá tudo aqui. Eu vou fazer um vídeo tá aqui, eu trabalho com isso aqui. Sim. Trabalho online, tudo é virtual pra mim. O trabalho, o prazer. Tudo tá aqui. Tudo aqui. Contato, né? A conta, o dinheiro tá aqui. Sim. Hoje a gente isso aqui virou uma extensão do seu braço, realmente. Eu particularmente, eu não uso mais cartão, cara. Eu também não. É só QR Code ou Pix. Eu não uso. Eu perdi o cartão. Foda-se essa porra. Facilitou. Eu sempre perdia. Eu sempre perdia antes. Eu sempre perdia. E agora descobri que dá pra encostar ali, acabou.
Não uso mais também, cara. Sim. A gente pensa assim... Mas tecnologia é bom, né, cara? Não, é bom, mas é que nem aquela coisa que você falou. É você saber usar pro bem, saber usar pro mal. Exatamente. E a gente tava falando desse negócio parece que é uma extensão do corpo. Pensar como é que vai ser a nossa tecnologia daqui 15 anos. Eu acho que não vai precisar disso aqui, né? Eu acho que vai ser uma coisa Já assistiu Black Mirror? Série da Netflix? Ela brinca muito com isso. Como a tecnologia, ela pode... Como que ela vai ser e como ela vai te fuder ao mesmo tempo, né? Então, tem vários... Depois você procura. É muito legal. Porque ele te mostra... Cada episódio é uma série, né? Cada episódio é uma história diferente. Então, tem, por exemplo, a história lá de um casal... que era muito feliz daquele lá. do olho lá que grava tudo? Um outro. É muito feliz e o cara morre num acidente de carro. Aí a esposa fica sofrendo. De repente, uma amiga chega nela e fala assim, tem um aplicativo que ele puxa todas as redes sociais, todas as conversas que você teve pelo WhatsApp do seu marido e você consegue conversar com ele. Só que não é ele, mas ele pega tudo, foto, é uma que ele puxa tudo, até o jeito de conversar, de escrever tudo, né? Porque se você pega uma conversa com seu marido, sua esposa, tem tudo ali, tudo que você gosta, as coisas que vocês fizeram, então tudo na conversa. Ele pega isso aí e transforma. Que dá pra entender na resposta. E nisso ela começa a viver melhor, ela começa a conversar, aí tem só mensagem, ela fica lá o dia inteiro, conversando com o cara, no serviço, aí tem uma atualização, que agora ele fala. Caramba. Aí ela fica com ele, tipo, como se estivesse em ligação. Quero falar com o meu... Aí ela fala e fica lá, oi, tudo bem? E eles se conversam. Aí chega uma nova atualização, que é o corpo. Caramba. Que aí vem numa caixa, que é uma matéria, um negócio lá, que tem que deixar na banheira durante 12 horas. Nossa. Aí põe lá pra hidratar, pra ganhar forma. Daqueles peixinhos que a gente botava comprava na crescia na água. Aí ela deixa lá e ele... Aí de repente ela deixa lá, fecha. Aí de repente ela tá no sofá e de repente ela ouve um barulho, a porta abrindo. Aí ele desce. E aquilo é tecnologia, o cara é de mentira. E o cara conversa e tal, e eu não vou contar pra dar o resto, mas pra ver onde que o lance da tecnologia pode chegar. Que já tá mais ou menos assim, se for pra parar pra ver. Falaram que essa questão a primeira fase que eu te falei de conversar com uma pessoa, falaram que isso já existe, que já existe esse aplicativo. Isso. Bem. Eu nem sei o nome, nunca fui atrás, isso mas falaram que já vamos voltar lá pro começo do programa. Não é um tipo de magia também? Sim. Separar, o obsessor tá falando comigo, de onde tá vindo? Mas não é eu que tô falando com uma parte, será que não é uma tecnologia, se a gente pegar uma extensão minha, alguma coisa aqui? Se a gente pegar o chat GPT, né, eu acho que você já deve falar, já é uma inteligência artificial fudida ali que hiperestimula. E, porra, é foda, cara. Sim. Tecnologia dá medo, pode mas também dá prazer, percebe? Sim. Que ela tinha, usando esse episódio, ela teve o prazer de poder ter o marido dela de volta. Que já morreu, mas não era ele. E ficou ali com o quê? Como se fosse a essência, com a energia. Que não é tão que eu não posso contar, não, mas no final desse episódio ele traz uma parada, uma mensagem, vamos dizer assim, entendeu? Sempre que eu não vou falar pra não dar spoiler pra quem tá assistindo. Tem outro episódio que eles colocam um grão, né? O do grão. Que eles colocam um grão aqui, aí você... o chip, como que é o nome dessa série aí? É Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror é... Espelho quebrado. Não é espelho quebrado. Espelho negro. Espelho negro. É, Black Mirror. Você sabe o que é o Black Mirror, mano? É isso aqui. É verdade, isso é um portal, você sabe, né? Eu até ia falar com você, a gente vai deixar isso pra daqui a pouco. E nesse episódio do grão, uma coisa, um chip que você coloca aqui que você grava tudo o que acontece com o seu dia. Então, tudo que você tá fazendo aqui, tô gravando a conversa com você, não sei o que lá. E eu posso voltar depois. Ver. Aí o cara vai numa festa com a mulher dele, aí ele sente um negócio diferente, assim, aí ele chega em casa, aí ele começa a puxar o que aconteceu na festa, aí ele vê que na hora que ele chegou, ele vê a mulher dele lá no fundo, e a mulher dele tava sorrindo pra um cara, tipo, conversando com um cara e sorrindo com um cara. Aí ele dá um zoom e aumenta o volume. Aí vê. Que tava falando. Aí ele começa a puxar várias coisas que teve naquela noite, assim, e começa a ficar desconfiado dela, sabe? E aí acontece um monte de coisa, assim. Tecnologia, se eu não me engano, o Google Glass, não sei se já saiu, vai sair, é mais ou menos isso. Então, é um óculos que você usa e você tem a oportunidade, além de você poder mexer em aplicativos ali com o seu olho,
provavelmente você vai poder gravar tudo que Só tá rolando. Ó, que legal. Aí, eu tô sempre trazendo pra encaixar com o que a gente tá falando. Isso aí é o que eu tava falando no começo. O que que eu faço? Ah, eu vi o espírito, não sei o quê. Não é, gente, é tecnologia. Essas tecnologias já existem faz tempo. Tudo que estão trazendo pra cá é uma cópia do que é milenar. Lembra do filme da Harry Potter, que estimula para que a gente destrave? Essas séries são maravilhosas, precisa até pesquisar depois. Porque você vê como que dá elasticidade para a mente, pra criatividade para. E é assim mesmo. E eu falo que cada episódio desse é um soco no estômago, assim, que você fica assim, gente. É, que você sai fora da caixinha. É, que você fala, caramba, como pode? Mas isso é real. Não assim ao pé da letra, do jeito que tá fazendo. Mas dá para você entender que. Sim, e tudo que tem ali, cada tecnologia é uma parada que, mano, ou é muito, ou tá muito próximo. Muito que já próximo. existe faz tempo. Ou já existe, tem muitas coisas ali que já existem. Entendeu? Que vai existir também, que na época que saiu, lá, isso, né? que na época que saiu o episódio do Black Mirror, que já, eu acho que a primeira 2016, temporada é 2016, sim. Que hoje já tem, entendeu? É muito vai maluco, assim, é muito... Né? Mas medo, você vê que os caras já têm a visão? O celular tem um protótipo já, não é? Do modelo Pica das Galáxias que vai lançar, já tá, ó, faz tempo. Eles só estão atualizando aos pouquinhos, né? Já tá no nível 10 e estão... vai lançar, vai parar de vender. Sim. Vai parar de vender, os caras... Eu acho que eu ia falar Elon Musk, ó. O Steve Jobs já deixou já tem livro tempo, ali com uns negócios que tá lá no número só deixou para os caras pesquisar, mas já deixou até o iPhone 30. Já tá pronto, já. Já deixou faz tudo. Tempo. Sim. Só que aí vai desgastando até chegar lá, né? A gente tava... Você falou do espelho negro, né? Se usa muito aquele espelho negro para fazer magia, né? Sim. E eu vi depoimentos de gente que esse espelho negro é o celular também, que você consegue fazer magia com esse espelho, o espelho negro do celular. Isso aqui é o maior espelho que existe de magia. Isso aqui também, aquilo ali também. Por quê? Portal. Aqui a gente tá gravando, aqui a gente tá se olhando, aqui a gente tá vendo, aqui eu tô digitando tudo, aqui eu tô jogando tanta energia pra cá e recebendo tanta energia pra cá, que isso aqui tem minha alma aqui dentro. Concorda? Sim. Se eu sou mago das trevas e tal, se eu tenho conexão com o negativo, se eu escaneio isso aqui energeticamente, se eu abrir eu vou ver tudo também. Sim. Mas de forma energética, se eu me aprofundo nisso aqui, ou se eu te prendo a uma plataforma específica, seja Xvideos da vida, seja o que for, porque é onde tem mais escravidão nessa parte que eu falo, assim, entendeu? Então tudo quanto é plataforma, jogos, eu tô falando assim que são as que mais vicia. Sim. Entendeu? A de jogos, tigrinho, que não sei o quê. Você tem noção o quanto que prende, o quanto que amarra, o quanto que tal, quanto de dados que eu pego, quanto que eu te prendo aqui. O jogo do tigrinho, né? Ou aquelas bets de futebol que agora tem. Total. Aí aquilo vai te dando, você vai ganhando R$1, R$3, aí sobe aquela dopamina, aí você vai... Mas você não vê que o pessoal tá ficando rico tudo com isso aí? Rico quem vende, né? Quem vende, não mas quem esses joga, né? influencers da vida aí que dá certo alguma coisa, vem nisso, não tem como. Então a internet, ela é negra, vamos falar assim, sem ser pejorativo, ela é positiva ou ela é negativa, né? E tal, dá pra crescer na internet sem entrar nisso, é certo, é errado. Aí vai da pessoa, né? Que nem se falou, o lance da magia, né? Vai de quem, da forma que você quer usar aquilo, né? E tudo é magia. É como você pode usar a receita do bolo para fazer um bolo bom ou fazer um bolo ruim. Ou fazer um bolo e matar a pessoa. É. Fazer um bolo muito gostoso que a pessoa come e acaba. Gente, eu posso ir no banheiro? Claro, fica à vontade. Vai lá. Caramba, mano, esse lance da magia é muito louco, né? É muito questão de energia também, né, mano? Sim, né? E isso pode abrir. Não. Não, pode puxar. Só puxar. Aí. E legal, né, velho? Que tipo assim, é um mundo totalmente. É muito amplo, né? Sim, eu gosto muito de conversar sobre isso, porque cada um que sabe, que estuda sobre isso, tem uma visão diferente, né? E é legal que dá pra você absorver cada coisa de uma coisa. É que né, tem várias coisas que eu tava perguntando pro Wendel que eu tinha perguntado pra Kelly, por exemplo. Não várias, né? Mas algumas questões eu entrei um pouco com ele, né? Sim. Sobre algumas coisas que eu perguntei pra ela e tal, pra ver qual que é como os dois
meio que tem esse lado da espiritualidade, que eles estudam isso, né? Para entender qual que é a visão de cada um sobre determinado assunto, assim, isso que é muito legal. Você vê que são dois mundos diferentes, né? Cada um tem uma vivência diferente, então acho que cada um tem um modo de passar a informação, né? Sim. De modo diferente. Mas eu acho legal que, pô, essa parada do Black Mirror que você falou, se você começa a pensar, você fala, caramba, é verdade, né? Tipo, ele ainda falou que esse bagulho é um portal, você fica, caralho, mano. Não, mas é um portal mesmo. Tinha uma menina que eu conheci, velho, aí faz mó tempo aí, tal, não sei o que, aí eu encontrei com ela de novo, daí ela postava um monte de coisa no Facebook, né? Daí ela falou assim, nossa, eu não sei como eu tenho coragem de botar esse celular no celular aqui, de tanta putaria que eu Até derrete o lóbulo, né? Até derrete o lóbulo. Assim. Tanta putaria que eu teria nojo de botar a cara aqui. É complicado. Não, mas mano. Mas é muito legal, cara. Eu gosto muito. Assim, a gente tava falando aqui, Wendel, que a gente gosta muito dessa vibe de. A gente, o Pimenta até falou que a gente conversamos muito com a Kelly, né? Que ela é uma terapeuta holística também. Ela é bem espiritualizada e, porra, muito. Acho que muda um pouco o assunto, que é mais. Você que sabe, não, cara. Eu tô falando. Não, a pergunta que eu tô falando, quando a gente fala em magias, dá pra sentir que é um pouco, mas não desmerecendo, mas o assunto vai mais profundo, assim. Vai lá embaixo, que a magia é sem limite. Sim, então. Que ela vai linkar com tecnologia, isso. com tudo ela vai ligar. Sim. E é sem limite. E a gente tava falando assim que, como a gente conversou com a Kelly, que ela é terapeuta holística, e cada um tem uma vivência diferente, né? Cada um tem uma vivência. Sim. E cada um leva essa vivência pro mundo da magia, pro mundo da espiritualidade geral. Então, e cada um tem uma forma de ver, uma forma de explicar e uma forma de falar diferente, entendeu? Cada e é uma coisa que a gente gosta, uma coisa que a gente gosta muito de conversar, porque é muito interessante, Sim. Né? E a gente gosta de ver de cada forma que um fala uma coisa, sim, né? Isso é muito legal, porque como você mesmo disse, né? É um assunto, quando você fala de magia, é um assunto profundo que tem várias camadas. Sim. E às vezes a gente quer saber um pouquinho mais, um pouquinho mais e vai se aprofundando, né? E aqui ainda tô falando só o que é permitido. Porque dentro, tem mais coisa tem muito mais. A magia que eu pratico, ela é iniciática. Então aqui eu tô falando dos assuntos que são abertos. Sim. Aí tem a parte fechada. Que isso aí a gente faz juramento de silêncio, tem toda uma ritualística. Que você já vive isso já. Você já estuda isso. Disso, eu trabalho com isso. Vamos colocar o sub. Isso, dessa parte mais profunda, porque eu inicio as pessoas na magia, né? Eu desenvolvo magos e tal. A gente faz juramento de silêncio, aí você vai aprender coisas que você não pode passar para ninguém. Sim. Mistério fechado. Mas quem faz o curso com você fica sabendo? Aí pode saber, só que você não pode passar para ninguém quando você fizer. Você vai fazer um juramento de silêncio. Mas isso é um juramento de silêncio, físico ou um juramento juramento em todos os sentidos. Você não vai poder passar nada do que você aprender no curso para ninguém. Então você, nesse tipo de curso que eu ensino, você não vai achar nada na internet. Não tem receita de bolo. Sim. É profundo do profundo do profundo. Aqui a conversa tá legal, mas isso aqui é o... Aqui é o cupcake, né? Aqui é o Harry Potter, né? Harry Potter. É só pra pescar? Pescar sim, pra trazer. Mas sabe por que a gente não pode falar? Porque não é para todos. Sim. Tem coisas que não é para todos. Tem coisas que é para você, é experimento para você. E aí você vai sair falando um monte de coisas que você tem, você vai receber os ataques que eu recebia lá no começo. Por que eu recebia tudo aquilo? Por que tava assim? Sim. Você vê como tudo encaixa? Sim. Por quê? Porque eu tinha muito conhecimento, não sabia, não tava doidão, não lembrava de nada. Então vem todo mundo em cima. Então é preciso se proteger também. Aqui, nesse momento de gravação, pode entrar todo mundo. Imagina eu tô fazendo, tem 15, 20, 30 pessoas aqui bebendo, falando, pulando. Como que vai ficar o programa? Dá pra ter uma continuidade. Aqui não é isso aqui. Ó, eu tô sendo entrevistado, aí tem aqui, tem quem é pra tá. Então é fechado. Depois tem uma transmissão, beleza, pra quem assistir. Mas nesse momento aqui, então o curso é a mesma coisa. Quando você tá fazendo, o curso é fechado pra quem tá fazendo. O que você aprender é pra você. Por quê?
Grandes poderes, grandes responsabilidades. Já diria o Tio Ben, né? Né? Wendel, você falou. Você quer falar? Eu só ia te perguntar sobre. Falando muito de magia, de coisas que não podem ser ditas, eu lembrei daquelas situações de artistas que vendem a alma por sucesso, por grana, artistas, músicos. Isso realmente existe. Pacto, isso né? realmente funciona, esses pactos pro cara. Tudo funciona. Pra pessoa tudo no... ter, sempre vai ter um louco sucesso, vamos dizer sempre assim. vai ter um louco pra pular com você da ponte. Sim. Não é assim? Sim. Você quer pular da ponte, me dá a mão, você vai achar um doido lá. O cara vai, não vai? Sim. No universo, a mesma coisa, contrato. Eu quero vender minha alma. Vai ter um diamond, sei lá, um ser que vai querer comprar. Tudo existe. No universo a gente sai da caixinha daquela caixinha. Aqui quando eu falo, tô falando do tipo que eu trabalho, que eu desenvolvo. O universo é infinito. Deus não é infinito? Sim. Não vai ter milhões de coisas? Você viu lá a tiazinha, a mulher vendendo o tio lá pra assinar o negócio que tinha morrido? Não Ele veio aqui na sexta-feira e tava aqui com a gente. Tio Paulo, depois a gente mostra. Então, não é? Não tem de tudo. Quando a gente pensa que já viu, tudo não aparece mais. Negócio do tio Você Paulo, imagina do outro lado, cara. Você imagina do outro lado. E não dá pra gente julgar. Será que ele morreu na hora? De susto. Não dá pra gente julgar. Sim. Eu vou saber. A gente Alguém viu? chega assim, tipo, eu vi esse caso do tio Paulo. Gente, onde foi? Sabe, o senso. Mas sabe? aqui no físico não é assim. Imagina no espiritual. Você imagina no mundo espiritual, que aqui é pequenininho perto de lá, quanta de coisa tem. Então você quer vender sua alma, sei lá, vão querer comprar. Cara, se quiser fazer, vai ter gente que vai topar. Mas a maioria dessas pessoas que tem casos que vendem a alma, né? Sempre dá uma merda no final, né? Sempre, tipo, o cara perde. Que nem como que é o vocalista do Led Zeppelin? O Robert Plant? Isso. Tem uma história que ele vendeu a alma, que foi um sucesso. Aí ele teve um acidente, né? Porque tem tempo, né? Ele teve. Aí, mano, Led Zeppelin foi a maior banda até hoje e tal. Tem venda vitalícia. E tem uma coisa assim que, tipo, mano, não, sabe, até passaram os anos, os caras morreram já e a banda tá lá. E ele teve um acidente, mano. Ele teve um acidente no qual ele perdeu a filha e a mulher ele quebrou as duas pernas. Um acidente. Tipo, as pernas tudo bem. A perna você vai, né, você volta lá. Mas, pô, você perder. Tipo assim, ele te dá, mas ao mesmo tempo tira, né? Troca. Energia de troca, tudo é assim, não é? Falam que o Raul Seixas também teve uma, né? Tudo é assim, mas no universo não é assim. Só que a gente também, aí são os casos extremos que a gente tá vendo. Só que a gente faz vários acordos, votos, decretos. Por exemplo, vamos supor que você estava com sua namorada lá em 1500, não sei o que, numa vida passada, e você pega e fala assim, eu prometo que ficarei com você para sempre. Você é o amor da minha vida, eu nunca mais ficarei. A gente fala muito isso aqui. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo acordo, contrato. E aí daqui a pouco começa a não aparecer mais porra nenhuma na sua vida. E aí? Mas o que você falou? Palavra tem poder. Lembra da palavra? Palavra? Palavra tem poder. Não brinca, cara. De verdade. Então, os casos que eu mais pego é de gente que fez pacto de amor. Ou a pessoa toda atrapalhada aqui, você vai abrir, fez um juramento de castidade lá, não sei em que tempo aí, que pela religiosidade eu não poderia fazer nada com ninguém. Não poderia transar, não poderia fazer nada. Aí chega aqui, não consegue nada. Estou amarrado, é macumba, é feitiço. É você que fez o acordo lá. Tem como quebrar isso ainda? Tem como quebrar, então na magia a gente trabalha. Você consegue... Sim, só que a gente continua fazendo ainda às vezes. Quando você fala certas coisas que você não vai cumprir. Principalmente no campo do amor. Quero tirar uma dúvida. Tem algum caso, assim, de regressão que você fez, assim, que você falou, caramba, que coisa estranha, assim, que você possa contar pra gente? Que bizarro. Assim, um caso de regressão que você fez com alguém, assim, que foi uma coisa bem...
Você vê muita coisa. Você já tive regressão que eu fui fazer, que na hora que eu abri o campo da pessoa, não tinha pessoa, tinha só um olho gigante, era só um olho. Você não consegue imaginar um olho? Sim. E eu olhando isso, e um olho, tipo, gigantesco e tal, e você tinha que fechar, e eu ficava sem energia, voltava, abria, era só um olho. Caralho. Aí a pessoa tava nessa forma e tal, e teve que trabalhar, regenerar e pá. Por quê? A visão da pessoa, de querer sempre buscar, de insegurança, de uma série de coisas que ela se plasmou lá do outro lado só nisso aí. Aí ficava nisso. Aí você teve que trabalhar, fiquei meses pra ir tirando isso, ela foi voltando pra imagem dela. Ela tava projetada numa imagem que era um olho. Eu achava, essa vida passada foi um olho, cara, que eu tô vendo. Minha mãe me contou um caso uma vez que era de um cara que cuidava da comida da comunidade, assim, muito tempo atrás, assim, 1600, 1800, não sei. Uhum. E ele, como é que eu faço? Ele cuidava dessa comida, só que aí o pessoal foi pra guerra Sim. e aí o cara falou assim, mano, só libera a comida quando eu mandar, o capitão, né? Só que aí o capitão foi pra guerra e morreu na guerra lá. Putz, Aí o pessoal subia e falou assim, libera a comida pra gente. Ele falou assim, não, só posso liberar quando o capitão mandar. Aí voltava outro, libera a comida. Não, não posso, não posso. Aí depois do nada não subiu mais ninguém. Aí quando ele desceu, tava todo mundo morto. Aí ele falou que a pessoa morreu de desgosto ali na hora. Aí nessa vida nova, nessa outra vida dele, ele não conseguia dizer não. Ele não conseguia dizer pra não. Todo mundo. Aí tudo que pediam pra ele, ele fazia. Tudo pediam fazer. E isso tava prejudicando muito na vida dele. Aí tanto que ele foi fazer a terapia, ele fez essa regressão, ele descobriu isso, né? Isso. Aí teve que fazer um trabalho pra poder recuperar isso, porque ele não conseguia dizer não. Quando ele dizia não, ele se sentia muito mal, assim, de passar de dias ruins, assim, sabe? Então ele era um cara que todo mundo se aproveitava dele, né? A gente é muito difícil, né? Conseguir falar não. É mais fácil falar sim, né? É. Faz isso pra mim, por favor, sim. Fala não. É foda. Você trabalha com cartas também? Com cartas, trabalho. Você trouxe aí? Caralho, você trouxe? Não. Não trouxe. Não. Eu não trouxe nada, vindo um curso direto pra cá. Se eu soubesse, ia fazer um ritual chama. Drogas. Vamos voltar pro assunto pra fechar essa parte desse assunto de drogas. Aí o que aconteceu? Eu comecei a praticar as medicinas xamânicas. O rapé, que é a ayahuasca e tal. E aí o que aconteceu? Entrou num lugar. O rapé é uma medicina, né? Que era feita de casca de árvores e ervas sagradas. Que aí você faz com fim ritualístico. Então, ao invés de ter aquele uso recreativo e tal, eu comecei a fazer uso mais do religioso. Que dá uma outra vibe. Que aí você começa a se sintonizar. Porque assim, de qualquer forma, eu sou escapista. Eu vou querer fugir da realidade. Eu trago isso. Eu vou querer fugir. Sabe, daqui. Mas não é o mesmo rapé que... Da latinha? Da latinha, não, né? É esse outro aí tipo de rapé, é industrial. O rapé da latinha industrial, o que eu tô falando, ele é lá da Amazônia. Ele é feito pelos índios mesmo. Sim. Então é feito pilado, cantando, rezando ali. Lembra da palavra? Poder. Tô repetindo que meu avô fazia rapé. Ele pegava uma cuia, pegava uma folha específica que eu não sei. É o tabaco? Não, né? Tabaco. É o tabaco, né? Que erva de poder. Lá e... de repente ele fazia com uma energia, se ele tá fazendo dessa forma. Não sei se ele colocava, mas eu sei que ele botava uma tampinha, tomava umas pinguinhas e dava uma cheirada. Eu devia ter pegava um pouquinho assim, na tampinha e dava... Porque a gente começa a, sabe, suar um pouco, e aí começa a vir um monte de pensamento na cabeça, não alucina esse. Não. Só que a gente começa a descarregar. Espirra pra cacete. Espirra, se catarra no negócio, cospe. Só que a gente coloca uma música específica pra trabalhar com aquela questão. Propósito. Sim. Entendeu? Droga, o que é droga? É manipulação. Então tem as positivas? Tem essa linha natural. Maconha, por exemplo, se você pegar ela no uso ritualístico, ok, cara, é uma erva. Não é verdade? Se você trabalhar ela com propósito ali, você vai atingir. Não tem isso. E a ayahuasca, ela é mais voltada pro
ela espiritismo mesmo? Não, aí não tem religião aí, tem... porque na verdade, assim, quando vocês consagrarem, a palavra não é nem usar, é consagrar, né? Porque a gente faz de forma ritualística, o que ela vai abrir? Ela vai abrir na sua consciência, ela vai começar, você tá aqui, deu sono, só que vai ser pior, daqui a pouco vai começar a abrir uns fractalzinho, daqui a pouco você fecha o olho e você começa a ver uma cena, só que aquilo começa a pegar uma força, aí você sai totalmente, aí você abre um portal, aí vai começar a te trabalhar uma questão específica, que vai buscar lá no teu íntimo, e enquanto aquilo ali não for limpo, você não para. Aí você vai vomitar, você chora, você vai ter que colocar pra fora. Mas você mesmo se auto... A medicina traz. Ela vai trabalhar a tua mente, você só fecha o olho e vai. A mente ela vai se trata, vamos dizer assim, ou precisa de um mentor medicina, ali? Não, a medicina ela vai trazer para você. É porque eu vou tomar agora em breve, eu vou consagrar. Consagrar agora, eu ia agora nesse mês, mas eu vou em maio, eu acho. Você vai tomar assim, aí lá vai ser um ritual. Sim. Então lá já vai estar todo o trabalho, próprio, todo sim. o lugar propício. Então quando você tomar, são 3 doses geralmente. Aí você toma a primeira, aí a segunda já começa a abrir mais. Terceira é opcional, não aconselho muito, brincadeira. Aí a terceira você faz, ela vai dar a conclusão da coisa. Então de dentro para fora, ela vai começar a trazer questões muito suas para você ver. E assim, você não tem muita reação, porque ela começa mesmo a trabalhar e colocar para fora ali. Sim. Aí você chora, tem gente que dorme, que apaga. Tem gente que começa a dançar e depois começa a vomitar. Acho que cada um tem o seu, né? Cada um vai ter, Sim. Ela vai trabalhar, assim, mas eu recomendo muito. Por quê? Porque ela tira disso aqui, ó. Ela tira dessa... Tira, ela quebra. A gente precisa, pelo menos uma vez na vida, ter uma experiência de um pós-morte, ou de embaixo de uma ponte, ou no fundo de um poço, ou numa ayahuasca. Por quê? Sabe assim, para você sair do padrão? Sim. Se sentir vivo. Mas para você ter uma experiência além. Ela te leva para uma outra superfície, você acha? Muito. Ela vai te levar lá uma outra camada, vamos dizer. Ela vai te levar para a profundidade que você precisa. Isso aqui é tecnologia. Esse mundo aqui nosso é tecnologia também. Sabe qual é a tecnologia? De você acordar todo dia no mesmo horário, de você pegar todo dia o mesmo ônibus, de você falar todo dia com as mesmas pessoas, de você estar na sua casa. Programação, repetição, cérebro, condicionamento. O que o cérebro vai fazer? Plasticidade cerebral. Já ouviu falar? Tudo que você faz durante 21 dias, o cérebro se condiciona. Seja vício, prazer, comportamento, qualquer coisa. Quer mudar um hábito? 21 dias de repetição, no mínimo. Porque aí vai dar a plasticidade cerebral. Aí sim, o cérebro ele começa... Se habituar. A se moldar a uma outra realidade. Vai fazer academia, primeiro dia é horrível. Segundo dia é horrível. Pra mim tá horrível até agora, mas enfim. Você vai fazendo, você vai ali trabalhando, aí com o tempo ele vai mexendo, vai te dando um prazer, daqui a pouco vira um vício pra quem? Porque você superou a fase. Sim. Eu tô falando que tá ruim porque na verdade eu não tive a repetição, não consegui pegar. Se você pegar ali, tudo que você fizer mecanicamente durante um tempo, condicionamento. Aí vai ter o positivo e o negativo. É condicionado numa família que tudo é errado, que tudo é condicionamento, sistema de crenças, programação. Entendi. Entendeu que a gente muda? Começa a tirar o açúcar. Ai, não dá, fica aí. Mas é o paladar. Você vai passar mal, por que tóxico? Você vai passar mal. Sim, Mas começa a fazer ali, mexe. Entra numa rotina. Por que a pessoa tem que ser internada? Porque ela não consegue, o corpo tá tanto, só que ela precisa entrar nessa repetição por um tempo para mecanizar. Mecanizou, transformou, robótica. Entende que esse mundo aqui, ele é tecnologia? Parece que não. Tudo que a gente tá vendo aí de filme, de série, é cópia do que já existe lá. Por que vem depois os Jacksons traz tudo? Porque lá eles já estão, alguém que tem visão já está canalizando as coisas que já existem. Que realmente vai vir. A série que você falou, realmente vai ter essas coisas aí. Sim. Para mais. Wendel, muito obrigado pela sua participação. Agradeço, gratidão.
A gente dá uma dor no coração terminar, porque tem um monte de perguntas pra fazer. Faz uma segunda parte depois. Isso que eu ia falar pra você toparia fazer uma segunda pra gente poder o rapé num horário melhor, com mais coisas pra gente poder fazer. Sim. A gente tá mais. Mano, um papo muito bom, gostei pra caralho de conversar com você. Verdade. No começo a gente ficou meio assim, né? De não saber o que era. Você vê como que é, né? O tempo passa. E a gente quer conversar sobre mais coisas. Você quer deixar suas redes sociais? Eu vou até começar a seguir você aqui agora. Você falando, eu já vou seguir aqui já. Vamos lá. Wendel Lira, tudo junto. Underline. O L do Wendel é já com o Lira? Tudo junto. Aí emenda. Wendel Lira. Magia, né? Isso, magia. Depois eu vou pegar com ele. Beleza. Não, já tô te seguindo já, pô. Aí, tô famoso já e não sabia. Tem mais alguma coisa pra perguntar? Queria ter mais alguma pergunta? Como eu sempre digo, cara, cada episódio é um aprendizado e hoje a gente aprendeu bastante coisa. Obrigado pela participação. Você topa mesmo, né, de fazer a segunda parte? Vamos fazer a segunda parte, Rafa? Com certeza. São camadas, né? Que tem só a primeira fase. Só deu uma maciadinha pra na próxima. A gente pode falar de outros temas também. Sim, claro. Xamanismo, ayahuasca. Assim, o que você quiser a gente conversa. Você vem aqui e traz pra gente. Aí. Macumba. O que você quiser falar, a gente faz assim, mas eu queria muito mais saber sobre a regressão. A gente começa a conversar outras coisas. Apometria, a gente pode fazer um programa específico. Aqui foi um pouco da história, dispersou um pouco, mas tem muito conteúdo aí. Certo. A gente podia editar um programa ele e a Kelly, né? Será que rola? Não sei, a gente pode ver. Opa, vamos lá. Vamos ver. A Kelly é a nossa terapeuta holística? Demorou. Vamos ver. Como eu falei, cada uma é uma vivência diferente, então seria legal a gente juntar todo mundo. Vamos aprender, né? Vamos fazer. Essa certeza. Fazer. Rafa, pra gente finalizar, dá aquele recadinho pros nossos Wendel, te agradecer por ter vindo também, tá? Muito obrigado, gostei muito de trocar uma ideia com você. Legal. Tem muita... Mano, dava pra levar um programa de 4 horas aqui contigo, mas... Fazer um curso. A gente desliga esse câmera e faz um curso. Mas obrigado mesmo, viu, cara? Espero que você tenha gostado também, tá? Desculpa se a gente... Espero que tenha se sentido bem também com a gente aqui. A gente deixou você confortável. Muito. Sou super tímido pra ter me soltado assim. Que bom, cara, que bom. É isso, pessoal. Estamos terminando mais um do NamaraCast. Se inscreve lá no canal. A gente precisa bater uma meta de 1.997 inscritos. Estamos quase chegando. Então, se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele dedo no like. Se gostou do conteúdo, compartilha. E segue a gente nas redes sociais também. Todos são @DonaMaraCast, que é o Instagram, Facebook, TikTok, o X. Tá? E a gente está nas plataformas de música também, né? No Spotify, no Deezer e no Amazon Music também. Se você não pode assistir, você vai lá e deixa rolando lá no seu fone lá e você vai também... fazendo um curso. Fazendo um curso. Não, você tá fazendo um curso, tem que prestar atenção em duas coisas, verdade, mas às vezes se a pessoa que tem TDAH não consegue ficar presa, né? Enfim, você consegue aí ouvir a gente também. Tá? A gente vai deixar também o QR Code aí, você que gosta do nosso conteúdo, quiser dar uma força pra gente, aí, pô, faz uma contribuição lá, acho que vai estar na descrição também, a gente vai deixar o Pix. E é isso. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, só isso, só, certinho. É isso. Tamo junto. Só obrigado aí mais uma vez. Gratidão de ter tido esse papo legal. E vamos esperar a segunda parte. Até a próxima. Vamos fazer, sim. É isso. Valeu. Falou, obrigado.